Tá começando o episódio 3 do podcast agora com o nome Podcast Away. Depois vocês comentam aí embaixo se curtiram o nome, se curtiram o logotipo, que a gente gastou uma grana pra fazer esse logotipo. Muito dinheiro. Muita grana, muito dinheiro. E Érico Greff, tô aqui com o Gustavo, meu parceiro de podcast. Olá, pessoal. E a gente vai falar hoje sobre hipnose, entre outros assuntos, mas essa parte mental... A gente vai tirar algumas dúvidas da galera, inclusive, que a gente sabe que o pessoal tem sobre hipnose, um assunto que ainda já difundiu muito, mas a gente sabe que é bastante ainda místico. Mística é a palavra? E a Pode gente ser. tá aqui com o Matheus Silveira, deixa eu te se apresentar. Quem tu é, como que surgiu a hipnose na tua vida, conta aí pra gente. Então, pessoal, me chamo Matheus Silveira, sou um especialista em colocar pessoas em um próximo nível. Isso porque eu aprendi ferramentas que conseguem modificar a percepção interna. E no decorrer desse podcast você vai entender que quando modifica a percepção interna, a sua realidade externa também muda. Isso veio depois de eu ter hipnotizado quase 1.000 pessoas. Metade dessas pessoas foram em atendimentos particulares terapêuticos. Já atendi pessoas de mais de 14 países. E isso deu uma visão sobre a nossa psique muito profunda. Fez também eu criar um método dentro de tudo isso que a gente vai estar conversando mais à frente, mas o intuito principal desse podcast aqui que a gente estava conversando é que se você assistir isso com o coração... Começou nem a introdução, ele já foi pro assunto que ele queria. A gente falou que a gente não ia começar a falar sobre isso, mas ele já começa avacalhando. Não, é só pra dar um spoiler pra galera continuar assistindo. Tá, só fala o que é isso e por que ele tá falando isso. Então, ele tá falando hipnose orgástica, porque tem um vídeo lá no Instagram, esse vídeo viralizou, ele tem mais de 1 milhão de visualizações. Viralizou no Insta ou no TikTok? Nos dois, no TikTok ele deu 500 mil visualizações. E no Instagram deu 1 milhão. E aí esse vídeo ele é muito polêmico porque usando os gatilhos da hipnose, uma menina que eu convidei, ela acaba tendo múltiplos orgasmos sem nenhum toque sexual. Então... Múltiplos orgasmos? Múltiplos. É muito mais do que o próprio ato da penetração. E aí isso vai ser, se a gente entrar nesse assunto, que é um assunto meio polêmico, é tabu, principalmente pra nós homens, que a gente acha que é a nossa ferramenta que faz o trabalho, mas quando você entender que é tudo mental... Tá? Quando entender isso, aí você vai perceber que você pode gerar orgasmo numa mulher tocando o ombro dela. Só que isso tem que ter uma base teórica pra te entender o porquê que isso acontece. Porque sem a base, tudo vira misticismo, teoria, sabe? Então é isso que a gente vai estar conversando. Mas o principal tópico aqui é o fato de como você se conhece ao ponto de buscar conscientemente as coisas que você deseja. Cara, e acho que pode começar trazendo conteúdo de o que é hipnose, qual o conceito da hipnose. E também a gente vai... Começou com a brincadeira aqui, mas a gente vai falar muito sobre o que ela pode trazer de benefícios para a vida da pessoa, né? Sim. Então, qual o conceito? Tá. Explica aí pra galera. Assim, primeiro, hipnose é uma ferramenta que utiliza o estado dissociativo da nossa consciência para criar fenômenos. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que a hipnose, o que acontece na hipnose não é da hipnose, é do corpo humano. A nossa consciência, a mente, ela tem gatilhos. Tá? O detalhe é que a hipnose aprendeu a criar um protocolo que causa isso conscientemente. Só que aí o estado de transe, o estado alterado de consciência não é da hipnose. Então eu quero que você saiba que toda pessoa que entende como utilizar isso ao favor pode colocar uma pessoa em transe. Então um palestrante, tá, pode usar gatilhos e usar técnicas, formas hipnóticas, mas ele não dá esse nome. Tá? Uma pessoa também, vamos dar um exemplo, um líder religioso, tá? Ele consegue utilizar de N formas técnicas, só que ele não chama isso. Eu costumo dizer que a pessoa coloca a roupagem dela. Ela muda o vocabulário. E quando você entender que a sua vida é determinada pelas suas palavras, existem os vocabulários. Então, dentro da religião tem um vocabulário que cria estados na nossa consciência, o quais outros vocabulários também criam. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o estado dissociativo de consciência, ou eu vou estar explicando aqui que o estado de persuasão também, que é uma das vertentes da hipnose, isso é natural da nossa espécie como humanos, tá? Não é só da hipnose. A hipnose aprendeu a fazer isso conscientemente. Agora é o seguinte, se a gente for pensar na hipnose, a gente pode dividir ela em duas áreas, como eu estava citando aqui. A gente pode falar da hipnose como sendo um estado dissociativo de consciência, tá? Então, estado dissociativo. Vou dar um exemplo. Quando você vê numa certa religião uma incorporação, tá? Nós, da hipnose, chamamos aquilo de desagregação da consciência. É quando a consciência original, ela se desmembra para uma outra consciência.
E eu sei que é um assunto meio doideira, só Vai que... tomar paulada por falar isso aí. É um assunto eu ia doideira. dizer, que aí já começou dizendo que o espiritismo é charlatanismo, então. Muito pelo contrário, e é Vou bom patrocinar pensar... essa parte. É bom pensar isso, porque é o seguinte, a espiritualidade, ela existe, tá? O que aconteceu? Eu tive que, durante o estudo da hipnose, em muitos momentos, se eu não tivesse a espiritualidade reforçada em mim, eu tinha virado um cético. Porque é muito fácil de tu virar cético quando tu descobre essas coisas. E aí acreditar que tudo é apenas hipnose. Isso, que tudo é só mental. Só que aí eu entendi o seguinte, a grande maioria das coisas que acontecem aí, realmente, é mais hipnose. São técnicas acontecem, né, meio que, como tu falou, com a roupagem, né, espiritual. Isso. Mas aí existem coisas além também. Isso, só que existe o espiritual, tá? A capacidade em hertz dos nossos olhos, ou dos nossos ouvidos, ou das nossas sensações, não capta toda a realidade. Não sei se você sabe, mas uma galinha, ela consegue enxergar luz ultravioleta. Ela tem um globo ocular, o olho dela é mais poderoso que o de um homem. Então a galinha enxerga coisas que nós não enxergamos. E o fato de a gente não enxergar não significa que não exista, tá? Então é o seguinte, a grande maioria utiliza-se apenas gatilhos hipnóticos, cria-se um show, e aí impressiona-se multidões que não têm o conhecimento. Mas a espiritualidade, ela é também uma coisa acessada a partir da hipnose. Sim. Porque, de novo, a hipnose é só uma ferramenta, tá? Não é coisa boa ou ruim, é ferramenta. Pode ser usado em diversas coisas, políticos, né? Totalmente. Palestrantes, como tu falou, né? Então. E eu fiz os treinamentos de hipnose também, quando eu fiz as formações em programação neurolinguística. E eu gosto de dar o exemplo que a hipnose, ela é muito um foco numa coisa só. Depois, como tu é especialista em hipnose, tu vai trazendo o conteúdo. Porque quando a gente tá assistindo um filme, eu sempre dou esse exemplo do filme, principalmente filmes de terror, tu sabe que o bicho não vai sair lá e te pegar, só que por que a gente tá com o pé pra cima no sofá, assim, tá com medo e se tapa e acha que o bicho... Porque a mente, ela tá tão concentrada naquilo ali, tão focada só naquilo ali, que ela tirou da realidade, tirou a mente do presente, do foco daquilo agora. E ela tá dentro, a mente tá dentro do filme. Então a hipnose nada mais dá pra gente dizer assim, do que um hiperfoco em uma coisa. Top. É uma das formas de explicar, sim. Porque, tipo, é acessado isso de outras formas também. Mas uma das formas até porque a gente sente esse medo, olhando um filme de terror, mesmo sabendo que são atores ganhando milhões e o sangue é um suquinho de uva, né? A gente sente o medo porque a nossa mente, ela não sabe identificar o que é a realidade da imaginação. Eu costumo dizer que os olhos não fecham. A gente ou está olhando o externo, ou a gente está olhando o interno. Quando as pálpebras baixam, a gente olha o interno. A nossa realidade externa, ela é construída pela nossa realidade interna. A gente vive em dois mundos. A gente vive num mundo interno particular, ninguém tem acesso, eu não sei nada do mundo particular do Érico. É um mundo que ele constrói. Só que essa construção interna do Érico vai resultar na experiência real que ele vai ter. Então, tipo assim, a gente sente o medo de um filme de terror, porque quando a gente tá olhando o filme, o nosso cérebro, a mente, interpreta aquilo tudo como realidade. O lobo occipital, que é essa parte aqui, que ela decodifica as imagens que a gente está assistindo aqui agora, ele não consegue entender que aquilo ali não está acontecendo. Então, deu ativação emocional, a pessoa está envolvida, sabe? A mesma coisa é o seguinte, agora quer ver pegando uma questão, imagina que a pessoa fecha os olhos, e ela começa a lembrar de um trauma que ela viveu há 10 anos atrás. O corpo dela vai todo reagir a uma memória que ela tá de olho fechado vivendo. Ela pode entrar em tremer, ela pode ter vários espasmos, suar, transpirar, muito nervosismo de uma coisa que ela tá num lugar seguro, porém, ela colocou a mente dela naquele estado traumático. E aí todo o corpo reage, porque o corpo não identifica a realidade da imaginação, sabe? Então por isso que a gente sente esse medo, tal, de olhar um filme. E uma das formas de explicar a hipnose é essa questão de foco, tá? Eu tinha falado ali também, eu tinha dito que tem esse estado de desagregação da consciência, que a gente vai poder falar um pouco mais, mas também tem a questão do estado de persuasão. Então, gatilhos de persuasão, uma linguagem persuasiva. Existem gatilhos que a gente coloca dentro da comunicação que gera isso também. Porque eu vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu comece a falar, e aqui eu vou falando, e aí a pessoa ela vai entrando no assunto. Só que daqui a pouco ela tá totalmente conectada ao assunto. E dessa conexão eu posso disparar gatilhos indiretos. A gente, pelo menos eu, chamo de comando embutido. A gente dispara comandos pela nossa linguagem no meio de uma comunicação. Então, que nem tem aquele filme A Origem, você acha que já deve ter olhado, mas ele fala mais em sonhos. Que eles acho que é do Leonardo DiCaprio, que ele acaba entrando nos sonhos, alterando o sonho, e aí aquilo ali fala um pouco sobre isso, né? A questão de, tipo, como tu alterar, deixar uma mensagem
escondida na consciência, porque Lembrei desse porque é um filme muito legal. E ele vai entrando de sonho dentro Vai do entrando de sonho. sonho, dentro de sonho, dentro de sonho, dentro de sonho, até que ele chega numa parte que ele tá vivendo aquela realidade e ele nunca mais sabe se é sonho ou não, né? Mas o ponto que eu queria chegar é que às vezes tu pode embutir algumas coisas realmente, né? Essa parte de sensações é muito louco, porque tu tava falando e tava lembrando, olhando do ponto de vista, tipo, médico, cara, muitas vezes a gente tem pacientes que, por exemplo, tem um AVC do lobo frontal, e aí ele pode ter algumas alucinações visuais, e aí às vezes os familiares acham que o cara tá enlouquecendo, o que é aquilo, ele tá dizendo que tá vendo, tá aranha aqui, não tem aranha, ou crise convulsivas de algum lobo específico, às vezes pode causar essas alucinações, né, visuais. A gente chama de alucinação, né? Só que o cérebro ele não consegue identificar, né? Que aquilo ali não é real, né? Para a pessoa realmente ela tá enxergando, né? Só que lógico não tá ali, é uma construção da memória. Então, assim, acho que como a gente fala, eu sou muito da área, né? É humanas, mas a gente é muito a base de dados, assim, se tem evidência, mas aquilo que a gente falou bem no início, né, antes de começar até a gravar, a medicina ainda sabe muito pouco de muitas coisas. A parte neurológica, cérebro, funcionamento cerebral, a gente tem muita coisa que a gente fala, ou inconsciente, falar as regiões, e ainda falta muita coisa a se descobrir. A gente parece que tá, tipo assim, no início das descobertas de como funciona essa máquina, né, que é o cérebro. Então, é muito interessante esse assunto, e não é porque eu sou médico que eu falei que que eu acho mais interessante ainda a gente falar sobre isso, porque eu sou curioso, né? Mas, assim, como é que essa parte de hipnose, ela é para todo mundo? Todo mundo pode ser hipnotizado? Todo mundo pode aprender? Como é que é isso aí? Top, isso. Muitas pessoas perguntam, isso é dom? Não, é área de dom, tá? Que daí já vai pro lado espiritual das pessoas achar que é algo, né, Sim, místico, exato. porque aí acho que é dom, que não é uma coisa que tu treinou e tu consegue fazer, né? Exato. Nós nada mais é do que um método. Cara, bem isso aí. Porque o que acontece? Só pra tirar essa questão do dom, porque eu falo com muita gente sobre isso, porque tem muita gente que trava porque acha que não tem dom pra nada. Tipo assim, as pessoas travam. O que é a ideia? Não existe dom, existe predisposição. Então as pessoas estão predispostas a alguma coisa, elas lapidam essa predisposição e ficam excelentes naquilo. Então se tu descobre a tua predisposição, tu é capaz de atingir uma excelência numa coisa que, se tu não fosse predisposto naquilo, tu não atingia. Então a primeira coisa é isso. Eu percebi que eu tenho predisposição pra comunicação. Isso aí eu percebi na minha jornada, no autoconhecimento, porque isso é importante se autoconhecer. Eu vi, cara, eu gosto de me comunicar. Então como é que eu transformo isso? Como é que eu vendo palavras? Isso que me questionou por muitas noites, assim, como é que eu consigo vender uma coisa que é intangível? E aí, avançando, a hipnose foi uma ferramenta poderosíssima. Quando ela chegou pra mim, eu vi o que ela era capaz de fazer, eu pirei, porque eu queria mastigar a informação e quando eu vejo uma coisa assim, eu vou até o final pra poder entender tudo, pra poder me sentir confiante e à vontade pra falar sobre. E a hipnose, ela é uma técnica que tu aprende. Só que o que acontece? Essa técnica tu tem que praticar ela pra te sentir confiante em executar. Então toda a pessoa pode aprender. Só que, claro, como a gente disse, as pessoas têm predisposição. Então se tu descobre que tu tem uma predisposição pra se comunicar, hipnose ela vai te abraçar com bastante carinho. E tá? toda pessoa pode ser hipnotizada? Todos nós somos hipnotizados diariamente. Pra te ter uma noção, a pessoa a gente normal... Vive, né? É o que a gente fala A gente vive em pessoas transe. Tem pessoas que não despertaram. A galera da espiritualidade chama... A pessoa não despertar. despertou, o despertar, né? São as pessoas que estão vivendo inconsciente. A galera que vive hipnotizada pela mídia, TV, jornal, propaganda. É como se, tipo, ficasse no automático, só vivendo seria isso. Exatamente. Né? Exato. Mas a parte... não seria uma hipnose como as pessoas sempre... Quando fala hipnose pra mim... Eu ainda tenho aquela coisa na cabeça de que é uma pessoa com aquela coisa ali, o pêndulo na frente, e a pessoa vai ficar que nem nos desenhos. É isso que eu... Cara, então, é legal. A gente tava falando no início ali de que como tu... Porque como eu já estudei hipnose, o Matheus tem a parte eu sou da hipnose, completamente leigo na parte de mas tu vai hipnose. trazer Né? essas perguntas que são importantes e o que eu tô buscando, inclusive, trazer aqui é mostrar que a hipnose não é isso aí, é também parar, fazer a hipnose com ele ali, com um objetivo específico, mas que a gente vive, inclusive quem conhece hipnose também, em muitos momentos está vivendo hipnotizado, entendeu? Quer se viver no automático. Tipo
Tipo, tu tá olhando uma TV, ou tu tá conversando com alguém, ou tu tá ouvindo uma música e tu tá vivendo no automático ali, tá fazendo coisas automáticas que tu nem se dá conta. E, tipo, tu tá dirigindo e não tá prestando atenção. É, isso quer Tá dizer, eu tava hipnotizado. pensando várias vezes, é óbvio que é errado, mas isso acontece, as pessoas, tem muita gente que às vezes vai constar comigo achando que é um problema neurológico, que eles acham, não, porque eu tô dirigindo na estrada e do nada eu não me dou conta, eu já andei umas quadras, mas eu tava enxergando tudo bem, só que parece que a minha cabeça tava fora, Isso aí. né, e as pessoas acham que isso aí às vezes, porque tem algum problema, menina, na grande maioria das vezes não tem, é só realmente tu Não, entrou gente. e tipo assim, teu cérebro ainda tá ativo, tá sabendo tanto que se cruza uma coisa na frente tu já, né, te Sim. liga porque tipo ele não tá dormindo, bem dizer, né. Sim. Mas é muito comum as pessoas ter essas questões de. Como é que a gente tava falando? De entrar no automático, bem dizer, né? E aí, isso seria uma hipnose, bem dizer. É, porque... Tá, é um estado de hipnose. Isso, porque o sonho do nosso cérebro é entrar totalmente no automatismo. Porque a vontade principal do cérebro é o seguinte: vamos gastar aí o menos de energia nesse corpo, porque se vier um leão pra tentar nos matar, a gente tem recurso pra fugir. Porque ele quer o tempo todo sobreviver. Então o sonho do nosso cérebro é entrar totalmente em todas as áreas da vida em automação. Primeira coisa é isso. Quando a gente tava falando ali do carro, é bem normal da pessoa estar ali dirigindo, ela entra nesse estado dissociativo de consciência, ela vai lá pra 1900 e bolinha, lembrar do que aconteceu com ela, e aí o que acontece? Ela perde a conexão ali. E aí eu costumo dizer que é o inconsciente que dirige o carro. Porque aquela pessoa ela já dirigiu tantas vezes Sim. que o processo já está automatizado. Então o inconsciente toma conta, é um gasto de energia mínima, é o perfeito pro corpo, e aí ele fica mantendo essa energia funcionando no corpo. Aí o que acontece? Outros momentos que a gente tá hipnotizado e nem sabe. Quando a pessoa tá com um telefone na mão, procurando o telefone, sabe? Ou quando a pessoa tá com óculos na cabeça e ela pergunta pra pessoa: tu viu meu óculos? E o óculos tá na cabeça. Eu começo a fazer esses questionamentos pras pessoas, é muito comum disso acontecer. O que a gente às vezes o quanto, tipo, pessoas ansiosas, eu costumo falar assim, a pessoa ansiosa, ela vive muito mais no mundo interno, né, do que pro externo. É muito comum as pessoas queixarem de perda de memória ou desatenção pra mim, e aí uma das coisas que eu falo é assim, tal, o quanto disso é desatenção. Porque na hora que eu tô, por exemplo, falando isso aqui pra ti agora, se tu tá pensando, sei lá, na tua viagem, tem que fazer pra Porto Alegre daqui a pouco, tu vai ficar, tipo assim, o que aconteceu nesse momento, o teu cérebro vai entender que, tipo, sei lá, tô pensando em Porto Alegre. Aí eu te perguntar, aquilo que eu te falei aquela hora, tu não vai lembrar. Então, isso acontece muito no dia a dia, as pessoas chegam, pegam, largam uma chave em cima da mesa, aí larga as compras num lugar, e depois vai sair, tipo, cadê minha chave? Cara, tu não deu a atenção necessária pro teu cérebro entender que tu precisa guardar aquilo, né, aquela memória, e aí muitas vezes as pessoas que são ansiosas são piores ainda, porque aí chega tipo assim, final do dia, de noite, tá com aquele monte de coisa na cabeça, os problemas que aconteceram no dia a dia, e aí ela vive num mundo interno e o externo tá acontecendo, ela não tá nem percebendo. Então assim, é por isso que eu acho legal a gente discutir assim, por mais que eu não entenda absolutamente nada de hipnose, a gente vê muitas coisas no dia a dia e que às vezes uma pessoa chama de uma coisa, né, outra chama de outra, e a gente tá falando de tudo. Porque assim, se a gente vai falar, eu falei, a ansiedade é uma coisa que a gente tá olhando muito pro interno, né? Aí entra a parte da hipnose terapêutica, né? Que daí isso eu não sei absolutamente nada também. Vocês podiam falar como é que funciona essa parte terapêutica, assim. Cara, a hipnose, ela é maravilhosa porque ela é uma das terapias que pode, tá, gerar o resultado mais rápido, porque ela age diretamente na raiz, tá? Assim, a pessoa tem que entender que todas as emoções, elas são importantes pro corpo. Então, o estado ansioso, ele é importante. Uma pessoa zero ansiosa é uma pessoa procrastinadora, porque ela não tem aquele instinto de se mover. Agora, o que acontece? Tudo em excesso faz mal, até água. Então, lembra que eu falei que o cérebro ele busca automatizar tudo o tempo todo? O que acontece é que uma pessoa, ela começa a se acostumar a viver no futuro, tá? E o detalhe é que se a gente pega a raiz da ansiedade, a base, o alicerce da ansiedade é medo. Então o que acontece? A pessoa joga o futuro dela e no cenário mental do futuro dela não é positivo o resultado. Então ela fica com medo e ela começa a procurar formas de resolver aquilo tudo dentro da mente. Boicotar, procrastinar. Exato. Só que aí acontece o seguinte, Gustavo. Da mesma forma que uma pessoa olhando um filme sente medo de um filme de terror, ela começa a ver aquele cenário futuro, que naquele cenário futuro ela tem prejuízo e toda a carga emocional cai sobre o corpo dela no exato momento. Aí o que acontece? Aquela ansiedade pensa que é um borbulho hormonal dentro da pessoa, só que a pessoa ela tá parada, sentada, assim como a gente tá aqui nessa poltrona.
A pessoa produz toda aquela ansiedade porque esse corpo é primitivo. Esse corpo aqui, a última atualização que ele recebeu foi há 400 mil anos atrás. A gente tá falando lá do Homo sapiens sapiens. Então, esse corpo é primitivo. O detalhe que acontece é que quando a gente tá ansioso, pro corpo ele entende que ele tem que fugir de alguma coisa. Só que alguma coisa pro corpo é um leão, sei lá, um tigre. Antigamente ele era esse o medo, né? Esse o medo. Só que agora a pessoa sente a mesma coisa, só que é por um boleto. É um boleto, sabe? É o colégio dos filhos, é a prova, com alguém, é um encontro com alguém, é às vezes um podcast, sabe? Então o que acontece? Esse estado de ansiedade, quando ele trava, é porque a pessoa, sem se autoconhecer, automatizou a mente dela a ficar indo pro futuro, porque de alguma forma ela entendeu que se ela ficar procurando problemas futuros, ela vai sobreviver mais. E isso tudo acontece por debaixo dos panos, tudo inconsciente. Então quando a gente tava falando sobre despertar, o despertar é o quanto que tu consegue tirar as automações das áreas da tua vida, sabe? Quando a gente está dormindo, né, que a espiritualidade fala, é o fato de tu estar automatizado. Abre os olhos, toma teu banho, vai pro trabalho, das 8 às 6, volta pra casa, assiste uma série ou uma novela, conversa um pouco com os amigos, fala besteira, ou conversa com amigas, e sim, final de semana é um barzinho, é um posto, é uma festa, e segunda-feira tá de novo. Só que a cabeça tá sempre em outro lugar. E uma automação. A mente tá sempre pensando em outro momento. Nunca tá no aqui e no agora. Por programação desde lá da infância. Isso é muito louco. E em que ponto isso entra na questão da própria educação dos nossos pais? A sociedade, ela talvez, tipo assim, a forma que a gente é criado, ela não nos prepara para talvez acessar essas informações de uma maneira melhor? O Matheus pode ir mais a fundo assim também, eu deixar a polêmica pra ele, em cima dele, entendeu? Mas se a gente for puxar tudo que vem, isso vem desde dentro da igreja, de algumas igrejas, não vou generalizar, mas dentro da igreja tem conceitos que geram medo nas pessoas, tem conceitos que geram o sentimento de que tu tá sempre errado. Dentro da política tem conceitos assim, dentro das propagandas, dentro da novela, tipo, eu faço, sei lá, 20 anos que eu não assisto novela, mas criancinha a gente não tem escolha. Então quando é criança, e acho que 90% da população talvez tenha diminuído a assistir novela, o que a gente vê na novela lá? Morte, traição, tudo que é errado, a novela mostra pra causar no último uma polêmica capítulo também. gira tudo, pra causar polêmica, e é porque a mente, ela não entende, a gente gosta de sentimento, a gente gosta de ser bombardeado de emoção, sentimento. E a mente não sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim ali. E aí, quando tá assistindo novela, que ela tá te jogando aquela bomba de adrenalina, de emoção, cara, eu tô recebendo um monte de... Meu corpo tá girando, minha mente tá girando, tô recebendo emoção. E aí ela fica querendo... Vicia. É tipo um vício em droga, tu tem o vício emocional. E aí todos os dias tu assiste a novela e te descarrega uma bomba de emoção ali, seja uma emoção ruim, que nem olhar um filme. Por que tem gente que é apaixonada por filme de terror? Porque ele libera uma emoção muito forte dentro de ti. E às vezes até porque aquilo ali não é real também, né? Tipo assim, talvez a pessoa é uma forma... De tu fugir do mundo e ganhar uma emoção. Exato. Tu tá tão no automático e, tipo, tu quer uma emoção, aí tu busca uma coisa que é mais automática ainda, parece. Exatamente. Tipo... Aí tu usa... O cara usa uma droga porque ele quer um estado, talvez, de relaxamento, que é uma sensação. Ele tá buscando uma sensação. Só que tu consegue essa sensação assistindo novela. Só que é uma sensação ruim pra ti, que gera ansiedade. Então, a TV te traz ansiedade, o mundo que tu vive traz ansiedade, a sociedade, o país, os pais, tudo traz ansiedade, né? A vida... Conforme 99% da população vive, te traz ansiedade. Aí tem pessoas que despertaram e começaram a entender, cara, isso aqui não é legal ouvir, isso não é legal assistir, isso não é legal conviver com esse tipo de pessoa, eu olhar pra isso aqui é legal, talvez eu, não digo nem discordar, mas eu me perguntar, será que isso aqui é certo? Ou será que tá me ajudando, né? Tipo, porque às vezes o cara tá ali, tipo, pra que fazer isso? Fala, isso é certo, isso é errado, ela tá tudo bem e vive no automático, como aquilo ali fosse sempre errado. Eu acho que aí é um problema bem polêmico, mas eu acho que o grande problema das igrejas, igrejas de modo geral, quando eu falo para as pessoas, tipo, eu tenho uma criação católica, mas eu acabei me afastando por alguns motivos, o que eu vejo assim, não é que... eu acho que o que as pessoas fizeram com a religião e com a religiosidade, eu acho que foi errado. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, por exemplo, vai na missa, vai na igreja, e ali é um ato, todo mundo tipo, tá né, ouvindo ali o sermão, aquela coisa, sai na rua,
é outra coisa, né? Então, tipo, entra nesse estado de, digamos assim, todo mundo foi hipnotizado, que é bom ser bonzinho, né? Ajudar o próximo, passa na frente, tem um mendigo e chuta. Né? Não que chute, mas então eu acho que assim, a gente vai começando também a estudar a história, tu vai vendo o quanto a igreja, a religiosidade foi utilizando, no caso, né, as massas, né, para manipular. Então tu vê que, lógico, talvez tenha essas ferramentas de hipnose que grandes, né, religiosos usaram para conseguir manipular massas, assim como políticos, né? E aí eu acho que a forma que eles acabaram fazendo foi uma forma que eu me afastei dessa parte da religiosidade por não concordar. Quando eu falo, tipo, cara, eu acredito que exista algo a mais, algo, né, superior, ainda não entendo, talvez não vai entender, e não, assim, eu só não acho certa a forma que as pessoas talvez tenham utilizado, assim, acho que eu digo de todas os núcleos de, assim, você vai olhar, tem um núcleo católico, aí sempre tem alguém que é demais, alguém que, sabe, eu acho que parece que as pessoas deturparam um pouco o significado. Não acho como o Matheus falou. E cada um usa para o seu interesse, bem dizer, acho que não é esse que é o problema, né? A verdade existe e pra mim é só amor e é isso, é o homem que mudou muita coisa. E aí se a gente pegar dentro da tua pergunta ali, tu falar, o que gerou ansiedade e tal, aonde que vem a ansiedade? A própria palavra, sermão, eu fui até pesquisar aqui pra ver se eu não ia falar besteira, e pode ser que eu esteja falando porque botei no Google, aí tô pegando o primeiro link, peguei aqui. Pelo menos não é vozes da tua cabeça a fonte, né, cara? Da minha cabeça. Mas ó, o primeiro, que ele pega do site dicio.com.br. Perguntei, significado de sermão. Ele fala, discurso sobre um tema religioso proferido pelo sacerdote, geralmente durante a missa, pregação, prédica, figurado. É uma fala que repreende, censura, reprova uma ação ou comportamento de alguém. Repreensão. Tá? Então, quando a gente tem a palavra... É que eu tinha esse conceito da palavra sermão, aí eu fui pesquisar se realmente é isso. Porque pra mim o conceito de sermão é uma coisa que é tipo uma repreensão. Tipo assim... tomou um sermão, vai lá pro sol de secado mesmo, vai né? pro cantinho ali, reza... aí o cara foi lá, se confessou, sai e reza 50 Pai Nosso. Esse conceito já é um conceito de culpa, de culpado, de... Qual é a palavra? Tô buscando a palavra aqui, mas já é um conceito de punição. Tá? Então, como é que tu não vai crescer com uma ansiedade? Exatamente, é que eu ia chegar a esse ponto. Eu fiz alguma coisa ali. Tu vai ser punido. O Deus, que é o Deus do amor, na real não é um Deus do amor. O Deus é um Deus que pune. Só um pouquinho. Óbvio, eu sei. Tem outros conceitos, não é isso. Tá. Mas, cara, vamos pro conceito. Tá? O significado da palavra sermão aqui. Se quando eu penso na palavra sermão já entra o conceito pra mim de que é uma repreensão. E não é só em mim, já gera uma... Pra ti tá assistindo, tá criticando, não seja. Mas pra muitas pessoas são. Já gera uma coisa negativa em ti, né? Então, mas foi o homem que deu nome a essas... eu acho que assim, a religiosidade ela foi criada como uma forma de, bem dizer, de controlar, né? Eu acho que ela é importante, né, para a sociedade. Eu acho que por mais guerras que existiram na história por motivos religiosos, eu acho que ela tem um poder de controlar e dar às vezes um sentido para muitas pessoas. E controlar tem pessoas positivamente, né? Exato. Então, porque tem pessoas que precisam, né, disso, e tem pessoas que realmente giram uma chave na vida quando elas vão para a área mais religiosa. Tipo assim, não, como eu disse, pra mim não foi isso, mas eu conheço pessoas que, cara, entrou pra igreja, mudou completamente e assim, não, independente de qual seja, entende? Eu acho que só ela foi criada pra uma forma de, né, de controlar, né, e os homens foram usando cada um conforme a sua vontade, né. A questão é que entrou o homem no meio. Assim, acho que essa é a questão, tipo assim, a história, durante toda a história, sempre teve a intervenção dos homens conforme os seus interesses. Eu acho que isso que se perdeu, e aí, tipo, acaba que ainda tem, tu não é obrigado a isso, e tem muita gente também que fica assim, não, porque eu sou religioso, Deus o livre, tu não é da minha religião, não vou conviver contigo. E tem gente que às vezes não convive com outros porque não é da mesma religião. A igreja não vai na outra, não. Brigas, ainda tem guerra religiosa, assim, não mudou muita coisa, né? E aí, tipo, a gente pensa, o quanto isso é bom também, né? Mas a gente fugiu bastante do assunto, né? A gente tava na ansiedade, por causa que a hipnose terapêutica cura a ansiedade, a gente foi no conceito de onde nasce a ansiedade e tudo mais, mas até dentro dessa... Aí a gente entrou no assunto que, tipo, a ansiedade nasce por causa da religião, Érico. Foi... É isso? Não.
Não. Só pra saber, assim, a tua opinião Um sobre dos isso. pontos, porque, cara, eu frequento igreja, eu mudei igrejas que eu frequentava, eu gosto de estudar, conhecer, como a gente tá falando antes de começar o podcast aqui, eu gosto de estudar. Hoje frequento onde o lugar que eu me sinto bem, mas sempre dentro desse conceito de, cara, o que faz sentido pra mim, o que não faz, filtra, não filtra, porque esse é um dos conceitos da hipnose, que é tu olhar e perceber o que faz sentido pra ti e o que não faz também, né? Isso, leva um tempo de maturidade da pessoa conseguir saber o que é uma sugestão, tá? O que é uma sugestão? Porque eu vou trazer uma coisa aqui que daí já entra um pouco no método que eu expliquei que tá vindo o lançamento para 2024. Eu não comecei a falar ainda sobre, mas vou dar uns spoilers aqui. Mas assim, Gustavo, você é médico, né? Se chama Gustavo. Tu te considera um bom médico? Ah, cara, acredito que sim. Tá. Tudo que eu sempre... eu sou bem tranquilo com isso, porque assim, eu dediquei, realmente fiz uma escolha na minha vida, e aí eu fui atrás pra chegar. Eu sempre falo às vezes pra minha esposa, tu passou por muita coisa, tu teve, né, 11 anos de formação, nisso um monte de história, um monte de momentos. Eu sabia muito bem onde eu queria chegar. Então eu falo pra ela que assim, agora quando eu olho, né, pra trás, eu sinto orgulho daquele cara que tomou a escolha de ser médico, e tipo, acho que eu tô no caminho certo. Então não vejo como uma prepotência, já que sou bom, mas eu tento ser o melhor, assim, no meu dia a dia, não o melhor de todos, mas tipo, o melhor que eu posso entregar pro meu paciente. Então eu me considero uma pessoa boa. Tá, então top. Aí vamos pegar esse cenário. Tudo que tu falou, tu utilizou palavras para justificar toda a tua percepção que tu teve dado a tua jornada. Então tu usou memórias, tu usou falas que deram pra ti, a autoanálise que tu fez. Então imagina que todo ser humano ele carrega um arcabouço próprio. O seu próprio, a sua caixa de informação. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo antes de ser nossas verdades é uma sugestão. O teu nome, Gustavo, veio escolhido pelos teus pais, sabe? Foi uma sugestão dos teus pais que se tornou uma verdade hoje, tu se chama Gustavo, que é a tua verdade. Então se a gente partir do princípio de que todas as verdades que nós formos carregar até o fim da nossa vida inicia por uma sugestão, se tu descobre como é uma sugestão, você blinda a tua mente das pessoas que vão tentar botar medos delas dentro de ti. Tá, perfeito. E tu consegue escolher quais são as pessoas que vão colocar força na tua jornada. E é o que não acontece. As pessoas... eu ia dizer porque, tipo... Desculpa, pode continuar. É que as pessoas estão automatizadas. Então o que acontece? Eu costumo dizer que qualquer um chega lá e fuça nos conteúdos internos da pessoa. Eu costumo dizer que isso é um abuso mental. A pessoa é abusada mentalmente porque disparam várias toxicidades, vários podridões nas escolhas, na realidade, na caixa particular daquela pessoa. Aí o que acontece? Digamos que uma pessoa acorde, um belo dia ela sai pra rua e aí uma pessoa muito importante pra ela dispara sugestões que quebram as verdades que ela estava carregando e que seriam importantes pra ela continuar a jornada dela. Ela começa a bugar a partir daquilo, porque ela vai tentar fazer aquilo e não vai conseguir. Vou dar um exemplo. Um médico que ele acaba falhando em um certo momento da vida e aí por falhar vem uma pessoa muito importante, até uma esposa e fala, tu não tá fazendo mais como antes. Pronto. Jogou uma sugestão, ele visualiza, verdade, por isso, por aquilo. Aí incorpora aquela verdade, essa verdade ela começa a repercutir nos dias seguintes. Aí quando a pessoa passar por uma experiência semelhante, aquela informação vem e o corpo começa a sentir medo. E aí só o fato de sentir medo e aquela sugestão já muda o comportamento. E isso ficou muito real pra mim quando eu comecei a brincar na hipnose de entretenimento. Foi um dia muito engraçado, que, tipo, uns amigos meus da infância, eu falei pra eles que eu aprendi isso, e aí não tinha como eles dizer que não era golpe, né? Não, isso é golpe, é mentira. Todo mundo leva pra esse lado, né, cara? É incrível, né? E aí teve um dia que eu tava aqui em Cachoeira, e aí eles me convidaram, eu fiz uma reunião lá pra falar um pouco sobre, e depois a gente foi jantar. E aí a gente tava ali jantando e tal, e aí lá no lugar que a gente foi jantar, tinham pessoas ali que sabiam que eu fazia hipnose e vieram me perguntar, pessoas que trabalhavam no lugar, e perguntaram assim, é verdade que tu faz hipnose? Aí eu falei, faço sim. Não, mas a gente não acredita. Tu faria aqui com nós agora? Eu falei, faço, se o dono aqui permitir, eu faço. Aí elas assim, então eu vou ali falar com ele e já volto. Aí foram lá e voltou um rapaz e uma menina, né? E aí estavam os meus amigos na mesa ali, e aí tipo assim, elas, tu pode fazer com nós? Aí eu, posso. E aí eu nem me liguei que seria uma oportunidade de mostrar pra eles que não era nada, que era real tudo mesmo. E aí a parte mais engraçada disso tudo foi que daí teve uma hora que eu cheguei dentro de uma sugestão, eu falei pra menina que a partir de agora ela sempre foi dançarina de balé. Ela nunca trabalhou onde ela trabalhava. Ela sempre foi dançarina de balé. Falei pros dois, né? Daí 3, 2, 1, olhos abertos. E aí eles abriram os olhos e eu pedi pra eles contarem pro pessoal como é que é a profissão deles. Só falei isso. A menina começou a contar
que quando ela tinha 9 anos de idade, a mãe dela colocou ela numa turma de balé. Aos 10 anos, ela ganhou uma competição regional, que levou ela a conhecer pessoas na capital. Na capital, ela ganhou uma competição do estado, do Rio Grande do Sul, de balé. Isso fez ela começar a viajar todos os estados do Brasil, dançando balé. E ela hoje ama essa profissão. Ela nunca dançou, sabe? Aí os guris... Essa construção, ela fez baseada em memórias ou sugestões que tu fez? Só uma sugestão, a nossa mente é o processamento. O resto ela criou. Tipo, a mente todo processou o cérebro, e criou. com todas as informações que existiam dentro dela, criou todo o cenário para fazer sentido a sugestão que foi incorporada no inconsciente. Só que isso é uma demonstração drástica. Os guris se apavoraram, eles começaram a dizer assim, ó, tu é um bruxo, não chega perto de mim, tapavam os ouvidos, tapavam os olhos assim, brincando, debochando. Pra mim, como hipnotista ali, isso faz um tempo, a gente sabe que isso é normal, mas toda vez que acontece impressiona. Porque só vai reforçando a ideia de que nós somos um conglomerado de memórias e que se tu altera essas memórias, a tua realidade como um todo altera, porque tu começa a fazer novos comportamentos, porque todo o comportamento é o resultado das tuas informações internas. Então, na verdade, a pessoa que busca, você que está assistindo, se conectou, pra ti que tá querendo mudar de vida, tá percebendo que o teu entorno não foi escolhido por ti, realmente não foi. É porque na tua jornada dispararam frases que não é a tua verdade. Por isso que Jesus pede pra orar e vigiar. Porque a gente começa a perceber o que é sugestão que vai ser toxicidade, que vai levar a gente pro barro, e o que vai ser coisa que vai dar força, músculo mental, músculo físico, que vai fazer a gente conseguir criar força, atração pra realizar, manifestar aquilo que a gente sonha, deseja, almeja e merece. Então, cara, quando tu aprende o que é o princípio da sugestão, depois que eu estudei, que daí entra o método, porque não tem hoje no Brasil quem fale dessa forma. Se tu vai ver algum podcast, alguma pessoa falando de hipnose, vai voltar tudo pra terapia e trauma. Só que, cara, comunicação é a forma que a gente interage nesse planeta. O nosso ir e vir está pela comunicação. Só que existem duas, e as pessoas não comentam dessas duas. A gente vê muito curso de oratória, né? Ah, vamos fazer um curso para aprender a se comunicar melhor. Mas tem uma das comunicações mais importantes que existem, que é a comunicação interna. Todos nós temos uma voz interna, as pessoas têm medo de dizer, porque acham que vão ser chamadas de esquizofrênica. Mas todos nós conversamos internamente, a gente tem um mentor. Tempo todo. Só que tem pessoas que ainda não despertaram para perceber isso. Só que quando a pessoa desperta, ela tem a capacidade, se ela for inteligente, sábia e busca uma realidade diferente do seu entorno, de tornar essa voz interna a sua melhor amiga. Se ela é capaz de fazer isso, imagina um cenário onde uma voz mental interna, ela te ajuda a fazer as coisas que você precisa. Porque o que acontece é o contrário. Tu não vai conseguir, porque, não vamos fazer isso, porque tu tem, começa aqueles pensamentos ruins, né? Que é o que a pessoa que tem ansiedade, depressão acaba tendo. Só que agora vamos pegar aqui, juntando tudo que vocês falaram ali, vamos criar mais corpo. A gente tava falando sobre televisão. O televisão, ele passa o quê? Passa programas, não é? Tem um estudo que eu tenho base também, o Érico também tem base, acredito que saiba também um pouco, que é a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Programação neurolinguística. É programa. Então, a programação neurolinguística, ela trabalha a ideia de instalar programas pela linguagem. O que acontece é que a televisão também instala programas. O próprio programa instala um programa na mente. Aí o que acontece? Por que que as novelas, por que as histórias precisam trazer a realidade do povo, tá? Vou trazer bem essa palavra. Por quê? Porque, primeiro, precisa fazer rapport. O que é rapport? Conexão, sintonia com a realidade da pessoa para ela se conectar. E aí o que acontece? Quando ela se sente familiarizada com o conteúdo que está acontecendo ali, dentro do conteúdo vai ter sugestões embutidas. O que acontece é que a pessoa ela começa a assistir porque ela tá achando legal, mas o achar legal é que ela se identificou. Por que os séries botam lá vários personagens e cada personagem tem um tipo de comportamento? Porque a pessoa vai se identificar com algum dali. Vamos fazer uma coisa bem bobinha, é pensar lá no Bob Esponja. Tem lá o que é o zangado, tem o que é o bobinho, tem... aquilo ali é pra gerar identificação, sabe? Aí o que acontece? Dentro dessa identificação a gente joga programas pra dentro do inconsciente. E a pessoa começa a agir mediante seus programas. Você não age perante sua realidade. Você age perante seu mundo interno. Ele dita a sua realidade. Você não age pelo externo. Acontece algo no externo, você traz essa informação pro seu interno, você decide o que fazer e aí você age. Tem pessoas que agem totalmente inconsciente. Tem pessoas que despertaram e começaram a agir conscientemente, dado o seu nível de percepção. E tem pessoas hoje que agem totalmente conscientes. E aí elas conseguem direcionar a vida delas, num X prazo, totalmente pro que elas querem viver. Então, assim, a televisão está instalando programas que quer te manter travado, bloqueado. Você tem que entender isso. Primeira coisa. A televisão tá fazendo isso contigo. Tá? Então, programas. A gente pode absorver informações, escolher programas para assistir. Tipo aqui, eu já estou falando há um tempo. Você já está em transe. Essa questão de ficar conectado bota a pessoa no estado de foco
né? Que é um dos tipos de a gente acessar esse estado da mente, e essas sugestões vão absorvendo. Aí o que acontece? De repente, você vai ver em algum momento, seu papai ou sua mamãe, ou um amigo, ou uma amiga, ou seu esposo, marido, não sei quem, te falando algo que você vai perceber que é um tipo de sugestão que ele não tá percebendo, aquela pessoa não tá percebendo, mas ela vai te travar lá na frente, e você vai ter a capacidade de blindar. Porque uma das formas de a gente mudar a nossa realidade é ter consciência do entorno. Porque a nossa mente racional, que é o que nos difere de um animal, que é essa parte do cérebro aqui que é chamada de córtex pré-frontal, é isso aqui que tem poder de veto. Então, quando você tem consciência, uma pessoa dispara uma fala e você está consciente, você pode... Opa, isso não. Não, isso eu quero longe de mim. Eu refuto, eu repudio a tua fala. Entendo que ela está dentro de ti, porque ela reverbera das tuas vivências, mas isso... pro meu eu interno, seria tóxico. Então, quando a pessoa tem essa consciência, num X prazo, ela naturalmente muda a realidade. Mas isso ela vai o quê? Confrontar com todo mundo ao redor. Porque quando você começa a falar diferente do seu entorno, pronto, gerou a desconexão, vai começar a gerar treta. Sim. E aí que é foda, porque quem escolhe despertar, naturalmente tem um momento que é isolado. Tu sai daquela... da massa, né? Que nem tem aqueles fósforos lá, né? Que tá tipo... todo mundo, né? Tem uma imagem no Instagram direto que parece, se você pensar diferente, né? Pode até ter críticas, tudo, mas não vai seguir o mesmo pensamento de manada, né? Porque as pessoas elas querem ser aceitas, e isso é um trabalho que tem que ser feito, porque... fiel no pouco, fiel no muito. Eu vou trazer aqui termos bíblicos, porque eu também vou falar sobre aí a abertura do que eu vejo todo da espiritualidade depois de tudo que eu peguei. Mas esse fiel no pouco, fiel no muito, é porque quem escolhe despertar, naturalmente vai acabar um certo momento da vida que vai estar sozinho. E isso se tu pegar a história, a biografia de grandes personagens que passaram pela Terra, em algum momento eles ficam sozinhos. E às vezes não é que eles estão sozinhos porque não tem ninguém na volta. Eles podem estar rodeados de pessoas, mas eles não conseguem se conectar com mais ninguém. É sozinho interno, lembra? Sempre é interno. Então aquela parte lá onde Jesus passa no deserto e ele é tentado pelo diabo, toda pessoa que ela busca de verdade, na essência, ela vai se autoconhecer, ela vai ter que em algum momento ficar sozinha para conseguir blindar todas as sugestões. Eu costumo usar como metáfora aquela jornada, porque o mal, o diabo, é aquele seu pensamento que quando você tem, ele trava aquilo que a sua essência clama, sabe? Eu vou dar um exemplo. A pessoa ama cantar, tá? Ama cantar. Só que um dia tocou uma música que ela gosta e ela cantou perto dos amigos, e aí a voz dela, os amigos começaram a debochar. De repente tava tomando cerveja, e aí já fica mais arriado, né? Cerveja abaixa o cognitivo, fica mais... enfim, aí o que acontece? A pessoa debochou, só que aquela pessoa pegou sugestão daqueles que ela gosta, olha, trouxe pra sua realidade interna, aquilo ali, ela fez fazer sentido pra ela, porque a pessoa tem que buscar validar aquilo que foi dito, só que quem tá totalmente no inconsciente não tem blindagem nenhuma, então disparou, pegou. O que acontece é que, na próxima vez que tocar uma música que ela tanto gosta, e ela sentir aquela vontade de cantar, a alma dela, a essência, quero cantar, vai vir um pensamento, não canta que a tua voz é feia. E aí o que acontece? Ela reprime aquilo, e tudo que tu reprime, que é essência, é prazer, vai retornar como bloqueio, como trauma, como treta na vida da pessoa. Vai atrapalhar toda. Uma coisa... E como isso a gente chama de, assim, essas pessoas, a gente fala as pessoas tóxicas, bem dizer. Como é que tu lida com essas pessoas, bem dizer? Tipo assim, porque assim, como tu falou, a gente não escolhe o ambiente que a gente vai ser criado, mas a gente escolhe o ambiente que a gente vai viver depois, né? Isso a gente vê, como eu tava falando antes, minha jornada ter chegado até aqui. Cara, se eu tivesse ouvido muitas pessoas que pra mim foram importantes me falando coisas, às vezes pensamentos ruins, talvez eu não tivesse conseguido chegar onde eu quis. Eu acho que a gente falou aquela vez, eu acho que como eu tinha uma ideia muito, né, onde eu sabia que eu queria chegar, aquilo me tornou mais forte pra blindar, bem dizer, de várias situações que passaram na minha vida. Eu tenho essa percepção, eu criei essa percepção e isso me ajuda. Mas, por exemplo, pra pessoa que tá nos ouvindo assim e deve estar lembrando, sei lá, de algum amigo, vizinho, que é aquela pessoa que tipo, sei lá, tu vai fazer um projeto, diz, isso não vai dar certo. Sabe aquela pessoa que tá sempre puxando pra trás? Sim, muito top. Como que uma pessoa que não domina essa parte da hipnose pode se proteger dessas pessoas tóxicas? Top, muito top, muito top. Cara, essa pergunta vai libertar muita gente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. O ser humano, ele é puro amor, tá? O que faz ele ser mal é o entorno, é o meio. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, não existe realidade externa, existe mundo interno. Você reage
Isso é importante você saber pra gente criar o contexto. Você reage ao mundo externo perante seu interno. Primeira coisa. Então o que acontece? Pessoas ao nosso redor, tá? Vamos pegar pai e mãe, porque 90% das tretas das pessoas que não conseguem avançar tá aí, tá? Resolver pai e mãe é 90% da solução da tua vida, verdade. tá? E aí pode ser um outro podcast já pra gente falar mais a fundo sobre isso. Mas, Casos assim, de família. Casos de família. Mas assim, olha só. Primeira coisa, seu pai e sua mãe, eles... É a natureza, tá? Eles te amam. É natural, natureza, eles amam. Só que cada pessoa demonstra o amor de uma determinada forma. Você tem que pegar isso. Uma pessoa, tá? Uma pessoa que teve um pai que demonstrou amor pela raiva. E como é isso, Matheus? Ah, o pai tá vendo o filho fazer uma coisa errada e o pai quer ajudar o filho. Só que ele recebeu do pai dele que o pai dele xingava ele pra ele não fazer as coisas. Então ele vai xingar você também pra você não fazer as coisas. Programação, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender é que sempre é amor. Então... Você tem um sonho de fazer uma coisa. Digamos que você tem um sonho de abrir uma empresa, abrir um projeto. Aí você comenta pro seu pai. Pai, olha só, tô a fim de fazer isso, tal. E aí o pai, tá louco? Tu não tem habilidade pra isso, não serve pra isso, não sabe lidar com dinheiro, não sabe conversar com as pessoas, não sabe nada. Não, vai estudar, vai fazer tal coisa lá, ó, tal empresa lá tá contratando por tal salário. E aí, não, eu não quero. Não, mas é isso aí, pai, filho, vai lá que é o teu caminho, vai. Por que um pai fala isso, tá? Porque é o seguinte, de novo, lembra, mundo interno. Então a primeira coisa que acontece é que quando o filho conta o sonho pro pai, o pai visualiza na mente dele ele fazendo. E aí a mente, igual um filme, né, passa, não identifica a realidade da imaginação, o pai sente medo, porque ele não teria condição de fazer. Entende? E aí aquele medo, ele expurga, sai em formato de botar medo pra ti. Entende? E não é por mal, é porque ele quer te proteger, ele te ama e por isso que ele fala dessa forma. O detalhe é que tu tem que ter consciência e maturidade pra separar joio do trigo. Isso é sabedoria, tá? Então, peraí, o meu pai está falando isso. Ele está me falando isso porque é errado ou porque tá vindo o medo dele pra dentro de mim? Ah, é o medo. Ah, o pai tem esses medos. Então eu vou fazer com 2 vezes mais força, porque eu vou mostrar pro pai, por eu ter vindo dele, que essa capacidade de crescer é dele também. Só que eu vou mostrar porque eu vim dele. Então aí a pessoa muda o diálogo interno, e por mudar o diálogo interno, ela começa a ir em direção de novo àquilo. Mas isso não acontece na grande maioria, porque as pessoas, elas foram condicionadas a serem induzidas o tempo todo, sabe? É difícil falar isso, e é uma problemática do mundo, mas o dia que pessoas perceberem que elas querem coisas que estão dentro da mente delas, elas querem no mundo físico, só que elas têm que ajustar a coordenada para ela conseguir acessar, chegar até esse lugar, ela não vai mais começar a tretar com o externo. Toda a treta que vem externamente, ela vai questionar dentro dela o que tá manifestando aquela treta. Porque, consciente ou inconsciente, ela mesma se conduziu a passar por aquela experiência. Uma pessoa que tem um propósito gigante, propósito forte, ela precisa vir em famílias travadas, bloqueadas muitas vezes, porque a própria família vai trabalhar nela a capacidade dela blindar o seu eu. E isso eu dou uma analogia do Mestre Miyagi lá do filme do Karate Kid, vocês já olharam, o último, do Jack Chan, que aí no início ele tá pedindo lá pro filho do Will Smith tirar o casaco e botar o casaco. E aí ele fica, tira casaco, bota casaco, tira, aquela coisa toda, né? Aí o que acontece? O guri se irrita, o piazinho lá se irrita, não quero mais fazer isso. E eu tô cansado disso porque eu pedi pra vir aprender a lutar e tu tá me mandando botar casaco, tirar casaco. E aí quando o Jack Chan vai dar sei lá, como é que é o movimento, ele faz o movimento do casaco e é um movimento de defesa. Então as pessoas, elas não entendem que Deus tá preparando elas o tempo todo em situações que ela não compreende aquilo como treinamento. Mas o tempo todo, o único propósito de uma consciência nessa terra é a evolução. O tempo todo. E aí por isso que nem eu disse, eu já tô começando a falar algumas palavras espirituais, porque eu reforcei a espiritualidade quando eu entendi o entorno. Eu hoje consigo olhar pra uma pessoa que ela está usando só gatilhos hipnóticos e eu consigo perceber onde é que tá a espiritualidade agindo, sabe? Então assim, eu fiquei aberto. Na verdade eu me conectei muito mais com Deus quando eu entendi que Deus... na Bíblia tá lá, vós sois deuses, né? Deus está dentro da gente. Se autoconhecer, preste bem atenção. E aí, independente da sua crença, de coração quero te falar. Se chegar um ponto que você vai se conhecer cada vez mais profundamente, quando você chegar na sua pura essência, você encontra Deus, porque você é imagem e semelhança dele. Então o que acontece se você tira todo o barro das pessoas que botaram em você essa sujeira toda de trava, bloqueio, insegurança? Você chega nele, ele está dentro de você. Então, isso que ficou claro pra mim, sabe? E o que eu faço hoje E por que as igrejas, então, não transmitem isso? Tá. Se a ideia é conectar as pessoas com Deus ou elas não querem? Isso, exato. Aí entra o detalhe do capitalismo. Primeiro a gente tem que entender que igreja é uma empresa
é uma empresa que ela não precisa pagar impostos, até eu peço que me corrige, ela é isenta de impostos. É uma empresa que ela pode ter uma lucratividade muito gigantesca, uma pessoa muito hábil de comunicação, ela consegue usar um nome poderoso do inconsciente coletivo, que é Deus e Jesus Cristo, para poder conduzir as suas coisas. De novo, é certo ou errado? Vai ser o tempo, a pessoa vai ter o seu resultado, porque a justiça do espiritual não falha. Só que ela não cabe a pessoa se apegar. Então a primeira coisa é o seguinte, a gente tem que entender que é uma empresa, tá? A primeira coisa. Quando a gente tem um poder, um nome tão poderoso desses, e as pessoas são devotas a esse nome, eu consigo induzir. E normalmente elas procuram porque já estão frágeis também. Acho que o interno já tá frágil, elas são mais suscetíveis, talvez, a essas sugestões que tu falou, né? Acho que essa questão total. de, tipo... A pessoa tem que entender o seguinte fato. Preste atenção. Toda vez que você emocionalmente se envolveu em algo, você baixou seu racional. Então suas escolhas já são inferiores. Então o que acontece? Você está com um trauma, né? Fez uma sociedade e seu amigo te ferrou. Fez um relacionamento, a sua esposa te traiu. Aí você está totalmente ferrado emocionalmente. Naquele momento ali, você é capaz de ser induzido por que quiser. Primeira coisa. Mas assim, eu tô trazendo essa ideia, mas eu quero te deixar claro. Jesus Cristo pode transformar completamente a tua vida. Deus, a tua consciência. É necessário que tu entenda do espiritual, porque o espiritual é uma ferramenta, é uma compreensão que te traz paz pro teu futuro. O espiritual, ele te traz a compreensão do futuro, dado o tempo que nós existimos. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, o espiritual é o que garante a certeza de como você age futuramente. O espiritual te dá isso, tá? Quando você entrega o seu propósito para Jesus, eu tô falando aqui porque é para quem eu entreguei. Jesus é o meu mentor direto. Então, se você entrega o seu propósito para Jesus, você tem um aval, você tem um poder de conseguir construir o seu futuro de uma forma única. Só que isso é experienciado. Não é uma coisa que deve ser mensurado com equipamento. Isso é experienciação. Sabe? Você tem que querer se permitir passar por isso. Agora, quando você tem essa blindagem de perceber o que é isso e o que é aquilo, você consegue de verdade achar um mapa que faz dar o acesso a isso que eu estou falando, que é o Deus vivo puro, Jesus vivo puro, sabe? Então, trazendo essa consciência toda, as igrejas que trabalham uma pegada mais capitalista, ela pode fazer o que ela quiser, porque as pessoas são... Nossa, elas já estão predispostas a isso. E aí já vem da criação, da família, já tem toda a questão as sugestões da família, que tem que ser da igreja, então tu sair disso também é uma coisa que, tipo, é muito sentido. Não, tu não pode pensar diferente do que os outros, porque senão tu tá errado, não vai pro céu, umas coisas assim que te geram questão de medo, né? Tu falou uma coisa, que eu fiquei pensando sobre... espiritualidade, questão de que as coisas voltam. Isso não é uma filosofia muito, digamos, católica. É mais, às vezes eu vejo mais as pessoas que falam de espiritismo, de que numa próxima vida tu vai ter, sei lá, né, tu fez errado, em alguma vida tu vai pagar, tipo um karma, bem dizer assim. Tu te considera católico? Ou como, assim, uma mistura de tudo o teu entendimento, né? Como é que é essa questão da religiosidade? Sim, eu tive que romper barreiras, eu fui estudar todos os tipos de dogmas, os principais aqui do Brasil, para eu poder compreender a linguagem, porque eu entendi que tudo é vocabulário. Quando a gente entender que existem vocabulários, a gente vai entender que existem falas que são semelhantes, mas muda a palavra. Vocabulários. Um motoqueiro vai falar, que é o vocabulário deles, e uma outra pessoa vai falar uma outra palavra, vocabulário. Primeira coisa é isso. Eu estudei o entorno, e eu criei minha própria percepção de me conectar ao espiritual, sabe? E o que eu entendi? Que não precisa de parede para te buscar Deus, não precisa de parede para te buscar Jesus. Você pode buscar um mentor, tá? Você pode ter um mentor, e esse mentor pode ser o seu líder religioso, mas esse seu mentor também pode ser a vida, tá? A vida, quando eu digo Deus, Jesus, ele age o tempo todo, ele conversa com pessoas. Eu tive aprendizado, às vezes, abastecendo o carro, mas é porque eu estou consciente, atento ao que está acontecendo no meu entorno. Isso é o que eu quero dizer. Então, assim, eu já fiz muito atendimento de regressão, tá? Tanto que um dos vídeos que viralizou nas redes sociais, que deu 1,5 milhão de visualizações, foi uma hipnose regressiva de um rapaz que regrediu até 1820, tá lá no TikTok, e como escravo fugindo, e foi algo muito visual, muito forte, então ficou um vídeo muito impactante, ele viralizou no TikTok. Então assim, eu vi dezenas de tipos de regressão, tá? E o que acontece? Quando diz regressão espiritual.
regressão a vidas passadas. Porque... Porque isso não seria uma... hipnose, né? mas é que isso aí, por exemplo, aí não seria um acesso à parte, por exemplo, essa que é a questão que a gente teve que falar também, o quanto o espiritismo e a hipnose andam juntos, porque tipo, tu falou, ele criou a questão de uma vida de 1800, isso pode ser uma criação do nosso inconsciente ou de fato foi uma vida que ele viveu? Top. Cara, aí é muito top essa pergunta, ela é muito interessante, muitas pessoas me fazem ela, e a gente pode analisar isso dos dois lados, e a pessoa escolhe. Sabe? Não tem problema, né? Essa que é a questão, acho que se vai ajudar a pessoa... Exato. A hipnose ela pode servir como uma ferramenta pra tu acessar a espiritualidade também. Exatamente. Isso foi uma chave pra entender, muito profunda. O que é uma oração? É tu se concentrar, tu desliga, para de ouvir talvez até o mundo externo ali. As pessoas estão conversando e tu tá tão concentrado ali na oração, tu tá hipnotizado. Auto-hipnotizando. Vou ser polêmico aqui, ó. Uma oração é uma auto-hipnose. Uma auto-hipnose. Mas tu vai da tua crença também. Eu acredito que, seja na oração ou uma meditação, é uma ferramenta que tu utilizou pra se conectar com a espiritualidade. Só que aí que tu deu atenção pra Só que não é um nome de uma religião, né? Porque acho que a grande questão é que as pessoas, às vezes, elas querem botar tudo numa caixinha. Né? E que nem assim a gente fala, a Bíblia. Cara, a Bíblia foi reescrita quantas vezes? A gente nem sabe se talvez ela é ainda a forma que, sabe, a original. O que o autor, o escritor quis comunicar, a gente não sabe se é o que a gente tá de fato lendo. Então, tipo assim, as pessoas às vezes são muito fiéis a uma coisa, eu acho, tipo assim, a uma coisa que foi dita e não abrem a cabeça pra pensar que talvez, será que isso aí é a melhor? Lógico, se é uma coisa boa pra ti, tá te fazendo bem, beleza, mas às vezes minha grande questão é que às vezes querem, tipo assim, vem pra cá também, sabe? Sim. Tipo, às vezes pra ti tá fazendo bem, né, mas às vezes não é pra todo mundo, assim, tipo, talvez assim, a religião em específica ou a doutrina específica, sabe? Sim, mas é que é natural, é parte do processo da religião o convite. Então não tem como... isso aí vai acontecer, é natural. E não é só na religião, né? Porque quando eu estudei PNL, eu virei discípulo da PNL. Mas é que nem CrossFit, isso aqui, ó, a CrossFit, eu falei que eu falo que é uma saída. Os caras, vamos pro CrossFit, a gente chama todo mundo pro CrossFit, porque a gente acha que é uma coisa boa e a gente quer pra quem... a gente quer levar para o outro. A gente tem, o ser humano tem dentro de nós isso, cara, isso aqui tá fazendo bem pra mim, eu quero trazer isso, exato. Então, isso é muito forte pra dentro da religião, por a religião ter um conceito muito forte de buscar pessoas, resgatar pessoas. E daí todo mundo que entra aceita essa sugestão, eu também preciso resgatar outras pessoas. Mas, só que aí que tá. Essa questão é de pegar o CrossFit. É que, cara, é um modelo de negócio... Cara, corta o microfone dele. É um modelo de negócio já validado, trazer a ideia de que... Vender a ideia de que precisa se convidar outros porque é bom. Isso é um modelo já validado. Nem todas as coisas que a gente for fazer tem essa visão do tipo convida, tá? Então o que acontece? Vamos pegar o CrossFit, a gente tem que entrar em assuntos polêmicos, mas pegando qualquer coisa que tem esse princípio de convite... O criador do modelo de negócio validou essa forma como sendo. E ele cria toda a cultura dentro daquela ideia como dessa forma. Sabe? Então, pegando bem inicialmente isso. E aí, a gente estava falando sobre o espiritual. O que acontece é o seguinte. Existem duas versões de Deus sendo vendida por aí. Tem o Deus do Velho Testamento, que é o Deus do mal. É o maligno, é aquele que tu errou, vou te punir. Esse eu chamo de Deus do Velho Testamento. E aí o que acontece? Muitas pessoas hoje vão pra igreja porque embutiram essa ideia do medo. Então elas vão lá pra cumprirem com o compromisso, pra elas poderem acreditar que elas vão ter um futuro melhor. Então, por medo, tá? E aí o que acontece? A pessoa, ela faz o que eu costumo dizer, que ela decora a palavra, ela não vive. E aí fica hipnotizado no automático também. Tudo sempre no automático. Até porque a gente tem que entender o seguinte fato. O Brasil foi colonizado por portugueses. A estrutura que foi o que colonizou aqui, ela é uma estrutura cristã, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, o povo, isso é milenar, gente. O povo, um povo que conquista outro povo, a cultura do povo que conquistou é inserida, obrigatoriamente, tá? Então, todo povo conquistado, ele entra dentro da cultura vigente, tá? Daquele que conquistou. Primeira coisa assim, essa cultura que nós estamos baseado é uma cultura que foi criada em cima da Bíblia. Então o que acontece? Se a pessoa lê a Bíblia sem nenhum dogma religioso, ela tem todo o funcionamento dessa sociedade. Os personagens da Bíblia são todas as versões psicológicas que existem hoje na nossa sociedade.
Se tu começa a ler a Bíblia, os personagens lá, todos eles trazem aquilo que eu expliquei de tu ter um rapport, uma conexão, porque a nossa estrutura social foi baseada nesse livro. Então tudo que tu quiser saber como vai ser a tua vida do início ao fim, lê a Bíblia. Só que o problema, a treta é o seguinte, e foi uma treta pra mim por muito tempo. Mas com a mente aberta e interpretar da forma que quiser, né? Exato, um livro que vai te conectar à tua essência e não religião. Religião é treta. Ponto. Religião é treta. Corta só essa parte e posta agora já. Religião é treta. Amor a Deus é glória, é liberdade. Você sai das amarras do mundo. Só que religião é treta. Você vai brigar com seu melhor amigo por causa de religião. Isso não existe. Você vai ter, se você é fé, se você é amor de verdade, você vai ser paciente pra quando seu amigo estiver aberto pra conversar, e converse, quando não tá, não conversa. Mas a religião te deixa viciado. A gente entra no ponto também de volta de que existe a espiritualidade, existe o humano, né? Porque o cara que briga com um amigo por causa de religião é o mesmo cara que briga por causa de futebol. Ou briga porque eu tô defendendo crossfit e tal. Ou política. Tem a pessoa que não briga. Então, eu entendo exatamente o ponto que tu tá trazendo. E eu gosto de trazer também esse ponto de que existe a espiritualidade, existe a pessoa A, a pessoa B, 8 bilhões de pessoas diferentes, com mundos diferentes. Porque se a gente for só pela questão do cara que tem X comportamento, a gente vai se desassociar de tudo. Sim. Não vai querer andar com ninguém mais. Sim. Eu acho que esse é um ponto importante. E não é necessariamente defendendo o X ou Y, A ou B, mas entender que a gente sempre tem que ouvir, filtrar. É quase uma frase padrão, né? Mas é ouvir e filtrar o que é bom pra mim, o que não é. Assim como quem tá assistindo o podcast. O que faz sentido, o que não faz. Não faz sentido nada. Beleza, segue. Sim, eu vejo gente brigando. Tipo assim, o cara falou da religião e já vamos cancelar. Cara, é só... lógico, se não for um discurso de ódio, né? Sim. Que aí vai motivar as pessoas, tá tudo bem. Mas, tipo assim, cara, às vezes é só uma opinião. Sabe? Parece que as pessoas na internet perderam assim, a liberdade de dar opinião, porque todo mundo também tem a liberdade de bater. Sim. Né? Então, tipo, acabou o diálogo. Por isso que eu falei, cara, eu queria num podcast a gente falar de tudo, sem, tipo assim, se preocupar, sabe? Porque, cara, as pessoas todo mundo tem opinião de alguma coisa, e aí às vezes por exemplo, tu é especialista nisso. Imagina se eu venho cheio de preconceito e começo a brigar, não, isso aí não funciona, porque do ponto de vista médico, sabe? Eu não posso perder a oportunidade de crescimento, no caso, né, de aprender uma coisa nova, porque eu tenho uma crença minha. Só que eu vejo que as pessoas, elas são muito, tipo assim, cara, o que eu sei é isso aí e já era, sabe? E não abrem pra, tipo, cara, vamos aprender. Sabe? Tipo, eu tô aqui pra aprender, entendeu? Sim, e a gente tava falando sobre idolatria, aí que é a treta. O que acontece? País onde não foca no desenvolvimento cognitivo, no pensar, olha só, países onde a população não treina a sua capacidade de questionar, mas por quê? E aquilo, isso, o questionar. Onde não acontece isso, tem foco muito forte de idolatria, porque aí eu entrego o meu pensar pro próximo. Então o outro falou, isso é errado, ponto. Aí o que acontece? Eu achei olha uma treta aqui pra bater agora, uma polêmica bem boa lá. Já trago. Sim, e aí olha o insight disso. Aí o que acontece? Aí vem lá o fulano, e o fulano diz que ciclano tá errado. Como eu esperei, ele é meu cérebro fora do corpo. Ele é minha mente fora do corpo. Tudo que ele fala eu sei que tá certo. Se tu me dizer que tá errado, eu tô ferrado também. Então eu não posso aceitar que isso tá errado. Então eu brigo, tá? Idolatria é isso. E a idolatria, ela é também um modelo de estrutura. Tipo, o futebol faz milhões, bilhões, porque as pessoas, elas... De novo, essa necessidade de idolatria mostra... E aí, cara, eu preciso te dizer isso, porque a única forma de você atingir um resultado expressivo é você desplugando todas as amarras que te prendem. E uma pessoa que ela tem o princípio da idolatria, ela é internamente, mentalmente baixa ainda de capacidade de pensar por si própria. A idolatria... E aí, todos esses modelos de negócio que utilizam a idolatria para validar os seus negócios, acaba que utiliza desses gatilhos todos, sabe? Acho que um ponto forte que a gente que eu defendo pelo menos, é esse ponto de que, cara, o que a gente tá falando aqui não é para definir a opinião da pessoa. Como tu falou, aprende, gosta de ouvir, beleza. Só que é para tu olhar para isso, e eu tô reforçando e batendo porque eu sei que talvez alguém vai assistir e talvez já tenha parado de assistir, porque, tipo assim, não concordo, vou parar de assistir, ponto. Cara, o ponto, a gente não tá querendo, quando eu falo, não tô querendo mudar a tua opinião. Tô querendo fazer tu pensar sobre isso. É o se questionar que o Matheus falou. É você perguntar, cara,
Tá, isso aqui, será que é? Aí, a minha igreja, será que faz isso? Não, eu acho que a minha igreja não faz, vou continuar indo. Beleza, tá tudo certo. Mas o despertar é isso, é tu se questionar, é olhar pras coisas. Cara, isso foi uma sugestão, isso imputaram, colocaram na minha mente, ou isso sou eu que escolhi? Porque quando a gente pega, e aí entrar no ponto, a gente tá quase uma hora de podcast já aqui, mas entrar no ponto de como que a hipnose ajuda as pessoas a se desbloquearem. Quando a pessoa começa esses questionamentos, ela começa a perceber que tem muitas coisas, comportamentos que ela faz. Eu sempre digo, o ser humano ele não é o comportamento, ele é o que está dentro dele. Então a gente tem muitas vezes comportamentos que na verdade a gente tem, sei lá, um comportamento de... Exemplo que eu sempre dou de mim. Eu não sou o cara que bebe demais assim. Gosto de tomar uma cerveja de vez em quando. Mas eu fui muitas vezes ficar tomando cerveja, passar as tardes em posto ou sei lá com um amigo por querer ser aceito naquele grupo ali. Cara, esses são meus amigos e todos eles fazem isso. Como é que eu não vou fazer? Eu vou ser o excluidão diferente, ninguém vai querer mandar mais comigo. Aí eu conheço uma guriazinha lá que eu me apaixono na adolescência e a guriazinha ela é, sei lá, vida louca ou o inverso. A guriazinha conhece o guri que ele é vida louca e ele faz isso e aquilo, um monte de coisa que pra ela era errado. Só que ela começa a fazer também porque ela quer ser aceita por aquela pessoa ali. Então o comportamento que ela tem não é o que ela gostaria de ser, quem ela gostaria de ser. Então a grande maioria das pessoas que não despertaram, elas têm comportamentos que não são elas. E elas entram numa ansiedade e depressão porque elas estão o tempo inteiro ferindo o valor. Um exemplo que eu gosto de dar. Pra mim, maltratar animal é uma coisa que fere muito meus valores. Eu amo animalzinho, cachorrinho, gatinho, tal. Maltratar os bichos fere meu valor. E eu lembro uma vez, sei lá, com um amigo, colégio, não me lembro exatamente onde que era, eu só tenho uma cena, talvez minha mente tenha até meio que apagado isso, porque feriu muito forte, mas de uma galera tá, tipo assim, jogando pedra em bicho, maltratando, e eu ir lá e por querer ser aceito naquela roda ali de pessoas que eu queria ser amigo daquela gurizadinha, daquela roda de pessoas, fazer também, ter o mesmo comportamento, de talvez jogar uma pedra no bichinho, alguma coisa assim. Só que aquilo ali feriu tão forte um valor, machucou tanto, que eu... Cara, acho que talvez ali eu tô andando com essas pessoas, né? Talvez ali tenha começado um despertar, assim. Só que daí entra um conflito, principalmente quem não despertou, e é por isso que o Matheus falou do autoconhecimento, ele traz... É maravilhoso, mas no processo do autoconhecimento é horrível. Às vezes é doloroso, porque, né? Nossa, é muito doloroso. Porque a gente começa a se sentir sozinho e começa a sentir que tu tá perdendo tudo. Só que tu não tá perdendo. Tu tá matando tudo que tu não é. Porque tu veio a vida toda, e era o ponto que eu falei, uma coisa polêmica. Cara, na escola, como que a gente é treinado, tá? Como que é a escola, pelo menos toda a minha formação ali, ensino médio, a gente é treinado a decorar. A gente não é treinado a aprender. Como é que é uma prova do Enem? Tu tem que decorar 1 milhão de questões, é 4 horas de prova lá, são 100 questões, não são? Sei lá. Faz tempo que eu não faço. Cara, é muita coisa, mas esses dias alguém tava comentando. Eu sei que é muita coisa e muitas horas de prova. Wesley. Não é conhecimento. Quantas questões são? Quantas questões são, Wesley? Não faço ideia. Porra, Wesley. Pô, não ajudou. Não é conhecimento que a pessoa tá adquirindo. Eu e não sei se tem a ver com o TDAH, talvez tenha, mas eu sei que na escola era muito sacrifício pra mim as épocas de prova. Cara, eu sofria, era Uma criança, ansiedade. não entendia, ansiedade gigante. E eu odiava, não queria estudar, porque eu tinha que decorar aquilo ali. Porque eu não estava sendo ensinado, não era um conhecimento repassado. E talvez a professora, a escola não tem culpa, talvez eles não foram ensinados a ensinar, talvez. Beleza? Só que era decorar. Era tipo assim, lê isso aqui, tu tem que decorar, e na prova lá no outro dia tu vai ter que escrever o que tu decorou. Cara, a gente foi ensinado, treinado, de uma forma que não te traz sensação de capacidade. Não te ensina pra vida. Não te possibilita. Só a única coisa que te faz é seguir no automático. Fazer o que sempre foi fazer feito. O que, tipo assim, que nem uma linha de produção, que nem né? uma linha de produção. Esse era o ponto que eu queria chegar. Então, quando a gente começa a parar e se perguntar, eu tô fazendo isso pra ser aceito, ou eu tô fazendo isso porque minha mãe disse que eu deveria, ou porque meu pai disse que eu deveria, ou porque X pessoa que eu acho legal, eu vi na TV, o artista tal faz e eu faço também. Cara, acho que o princípio, assim, o princípio da inteligência emocional a base ali é perceber, é tu começar a prestar atenção.
Perceber, compreender, controlar e gerenciar. Então, se tu começar a perceber, dentro da inteligência emocional ele fala perceber as emoções, mas se tu começar a perceber toda a tua vida, a prestar atenção em toda a tua vida, os teus comportamentos, tu vai ver que a maioria, talvez 100% das coisas, ou 99% das coisas, comportamentos que a gente tem são por influência dos outros, e não porque a gente realmente quer. Tipo, eu tô indo na festa porque eu quero, ou porque eu quero ser aceito naquele grupinho lá. Eu tomo cerveja porque eu quero ou porque eu quero ser aceito. Eu estudo isso e eu tô nessa profissão porque eu quero ou porque me falaram que eu deveria ser dessa profissão. Tipo, é infinitos os casos de família e, como o Matheus citou lá no início, o pai e a mãe, eles só querem o bem do filho. Eles querem, porra, esse caminho aqui é perigoso, esse caminho aqui, empreender vai ser difícil, tu vai se ferrar. Talvez ela tenha uma história na família dela, a mãe da mãe, tem uma história de que os avós lá quebraram, ou quem empreendeu só se ferrou, ou sei lá. Aí ela transmite esse medo de que aconteça de novo pro filho. Filho, tu tem que seguir o caminho seguro, barari, barará. Só que a criança é uma criança, o adolescente é um adolescente que nem concurso público, né? Como tem gente que tem enraizado isso, não, porque meu filho precisa passar num concurso para ter estabilidade, e às vezes é um reflexo de um tataravô que passou dificuldade. Tipo, é muito louco isso, né? É muito louco. Então, eu acho que a base aqui é o que tu tá fazendo, que não é o que tu realmente quer, o que tu realmente queria. E isso as pessoas, muita gente vinha me perguntar, eu sempre defendi a gente ter que fazer o que gosta de fazer, né? Fazer o que gosta é diferente de fazer só o que gosta. Só o que gosta é a criança que faz, mas trabalhar com o que gosta, fazer, ir buscar isso. E a grande maioria das pessoas diziam, tá, mas eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não consigo saber, o que eu gosto é ficar tomando cerveja, eu nem converso. Quer conhecimento, quer aprender? Cara, primeiro ponto, começa a olhar para as coisas que estão erradas, que é tipo, o que eu tô fazendo que é por causa dos outros, que não é porque eu realmente quero. Então, mas aí, isso é difícil, por exemplo, agora falando isso, como é que a gente vai pegar um adolescente de 16 anos, 17 anos e inserir toda essa bagagem de inteligência emocional que talvez nós três agora já tenhamos, depois de passar por uma penca de coisas, de estudar, de ter... Acho que também uma coisa que a gente faz, o crescimento, ele vem muito a partir de dificuldades, traumas. E aí eu acho que às vezes os pais, eles tentam passar essa bagagem, só que às vezes assim, a pessoa tem 16, 17 anos e ela realmente não sabe o que quer. Como é que tu acha que... É isso que eu ia te perguntar, tipo, como essa pessoa vai tomar as melhores escolhas, no caso? O que tu acha que dá pra fazer? Tá meio perdido, no caso? Porque tu disse assim, tem que fazer o que gosta, mas às vezes tu foi exposto a muito poucas coisas, talvez pelo teu ambiente, pela tua família, ou realmente tem muita gente que às vezes, eu quero sair de cidade porque eu acho que aqui não tem nada pra mim, e às vezes precisa só viver a experiência, como tem muita gente que às vezes viveu um ano de intercâmbio e disse que foi a melhor coisa da vida, porque conheceu outras pessoas, outras culturas. Não quer dizer que tem que fazer intercâmbio, mas eu acho que talvez o grau de exposição a diversos fatores ajuda nessa escolha. Mas é difícil, né? Por exemplo, a gente tá falando de uma coisa, um assunto completamente complexo, pra daqui a pouco dizer, porque tu tem que fazer o que tu gosta. Cara, como eu falei, pra mim foi muito tranquilo, porque eu tive uma escolha e eu falei, cara, eu vou passar por tudo isso porque eu não quero daqui a pouco fazer alguma outra coisa. E aí com 25, 30 anos me arrepender, ou com 40 anos chegar lá e pensar, putz, eu queria ter sido médico. Sabe? Qual foi a tua... Por que tu quis fazer medicina? O que te motivou e te fez continuar e persistir, mesmo nos momentos que talvez quero desistir, não sei se chegou a ter isso. Mas cara, qual era a imagem que tu tinha? Porque agora tu falou, quis fazer isso por talvez me arrepender depois, tal. O ser humano, o Matheus depois entra mais a fundo. Mas a gente é guiado, nossos comportamentos são muito ou pelo medo ou pelo desejo. Sim. Correto? Então, tipo assim, talvez tu tenha escolhido persistir, quis persistir, porque talvez dentro da tua mente, alguma sugestão, em algum momento da tua vida surgiu o medo de que se tu não fosse pra esse lado aqui, tu poderia passar a necessidade. Pode ser. Ou por um desejo. Tipo, cara, eu quero muito... sei lá, vou ser médico, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter minha casa, vou ter meu carro, escolheu isso. Aí tem um ponto também de o porquê que tu escolheu a medicina. É que se a gente for aqui, a gente vai ficar 8 horas falando esses pontos, assim. E aí o ponto que tu falou, como que muda essa questão. Se é o adolescente que tá escutando, o cara tem 16 anos e tá totalmente perdido, ou se alguém for mostrar pra ele, talvez... Porque aqueles testes vocacional, acho que é muito induzido.
Não sei qual que é a opinião de vocês. Tipo assim, parece que, tipo assim, É que eu acho muito generalizado. E ele não é uma coisa construída, tipo assim, cara, cada pessoa, às vezes é difícil, tu não vai entrar naquela memória da pessoa, tipo, tu me perguntou por quê. Eu tive uma experiência familiar, de uma perda, de uma questão oncológica, que naquele momento, pra mim, foi muito traumatizante. E eu era criança, e então eu sempre tive medo de perder as pessoas que eu gostava. E aí eu queria entrar na medicina justamente para acreditando que seria possível reverter isso, no caso, né? Meu intuito sempre, a ideia de criança. Eu tinha uma ideia de, queria achar a cura do câncer. Uhum. Tipo, esse foi a minha motivação. E depois eu fui parar na neurocirurgia, entendeu? Que não é completamente diferente. Persistir nisso. Eu acho que eu fui encontrando no caminho coisas que foram vendo o impacto que essa profissão ela tem na vida das pessoas. Eu acho que assim, a gente muda muito quando eu falo, às vezes assim, cada paciente que eu atendo, eu não estou impactando só a vida dele, mas a vida dos familiares e às vezes de terceiros, outras pessoas além. E eu acho isso que é muito interessante, tipo assim, não o fato de impactar, a gente consegue impactar muita gente, às vezes, por exemplo, na neurocirurgia, às vezes um trauma, um acidente que faz um hematoma, tu drena o hematoma, às vezes a pessoa pode voltar a ter uma vida normal. Claro que existem casos que não, a medicina tem limite, mas tipo, o fato de tu mudar a trajetória de uma vida, né? Seja nos casos de trauma, assim, que podia morrer e ficar em coma, ou também nos casos que tu tá gerando uma qualidade de vida que a pessoa não tinha. Tem muita gente que, como eu trato mais coluna e dor, tem muita gente que deixa de fazer muitas coisas, tipo, deixa de viver, realmente, não viaja, não se relaciona com outras pessoas por causa da dor, e aí às vezes muitas vezes são acostumados, porque muitas vezes foi em outros colegas e foi dito, te acostuma com essa dor, é isso aí, tu vai ter que viver com essa dor o resto da vida. E a gente tem muitas formas de dar qualidade de vida. Então acho que, lógico, ao longo do caminho, acho que a medicina é interessante porque a gente tem muitas opções dentro. Eu sabia que eu queria ser médico. Talvez no intuito meu de querer ajudar as pessoas. De tipo, eu quero... impacto emocional. Por aquilo. Eu sabia que eu queria ser a pessoa que talvez ia dar esse suporte... Que não conseguiram dar na época. Eu não sei, mas assim, eu tinha aquela figura de que eu queria fazer medicina pra isso, pra impactar. Que a grande maioria das pessoas, pelo menos quem escolhe o caminho da profissão, ela escolhe porque existe algo relacionado lá na infância? Sim, as nossas escolhas elas são baseadas muito nisso e a grande parte dos nossos crescimentos eles são gerados a partir de um trauma. Exatamente. Porque a gente tenta fugir daquilo para nunca mais acontecer, que a gente tenta criar caminhos diferentes. Tu pode ter medo e criar caminhos diferentes e bloquear, tipo assim, ter trauma de hospital. Eu poderia, tipo, nunca mais quero pisar no hospital. Poderia, né? Só que em alguma coisa a minha cabeça pensou, não, eu quero ser a pessoa que vai ajudar também essas pessoas, entendeu? E tu lembra, talvez, ter escutado alguma coisa de que essa pessoa que faleceu poderia ter se salvado de alguma forma, que existisse algum erro médico, alguma coisa assim? Ou não? Não lembro, mas é possível. Os caras estão fazendo regressão comigo aqui no podcast, né? Durma! Aí daqui a pouco... Mas, cara, é possível. A gente é muito louco, assim, já deve ter percebido algumas vezes, às vezes a gente tem lembrança de coisas que, de um ano. Cara, será que é a tua lembrança ou é porque te contaram daquele negócio? Então, assim, a nossa mente, ela também cria lembrança. Como é que algumas coisas com 3, 4, 5 anos tu lembra? Alguns pontos específicos, alguma brincadeira, alguma coisa, a gente não lembra de a experiência daquele momento, né? Então, eu não consigo lembrar, mas é possível, sabe? No ambiente familiar sempre, eu acho que assim, quando há uma perda, eu digo agora na parte médica, quando há uma perda, sempre se questiona o erro, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é negar, né? A gente vai negar, não, isso não aconteceu, aí depois a gente quer o quê? Culpar. Né? Então a culpa foi de alguém, foi o erro de alguém, nunca, sei lá, a pessoa que bebeu, bateu o carro e aí teve um acidente grave. Não, o erro foi na cirurgia que a pessoa tentou fazer para salvar a vida, entende? Ou tipo, teve um AVC hemorrágico porque nunca cuidou a vida inteira da pressão alta, diabetes, fumava, né? O erro foi ali. A gente tenta sempre culpar. Isso entra na parte das 5 fases do luto, então isso é um comportamento natural.
Então, acho que, assim, é possível que tenha tido isso, né? E tenha baseado as minhas escolhas. Mas eu acho que o caminho dentro da medicina, ele é muito árduo, né? Muito difícil. Mas ele é muito legal. Porque, tipo assim, tu vê eu acho que é uma das poucas formações que tu pode terminar como médico, né? E tu ainda tem milhões, assim, de possibilidades. Então tu não precisa bem dizer, te definir assim, eu quero ser cardiologista, eu quero ser neurocirurgião. Cara, tu pode simplesmente ter essa vontade. Tanto que eu quando eu fiz a minha faculdade, nunca foi aquela coisa de, cara, quero ser neurocirurgião. Eu sempre foquei porque eu queria ser médico, porque eu sabia que em algum momento eu ia fazer plantão na emergência, eu queria estar apto para atender as pessoas, então eu sempre foquei em estudar muito essa parte de emergência, coisas, tanto que teve Covid, atendi UTI, um monte de lugar. Porque talvez eu tenha me preparado já na faculdade, porque eu queria ser essa pessoa, sabe, de poder ajudar na hora da emergência. Mas o que eu digo é assim, eu não precisava ter me formado já pensando em ser neurocirurgião. Às vezes tu pensa, eu quero, beleza, acho que medicina é legal. Tu vai passar pelo caminho, tu sabe que vai ser um caminho difícil, que talvez se tu quer muito, tu não vai te arrepender, e dentro da medicina alguma área tu vai te encontrar. Né? Eu acho que assim, mas desde que tu tenha um propósito. Quem entra na medicina por dinheiro tá fadado a ser infeliz. Eu acho que é essa a questão. Porque tu não consegue tolerar a rotina, tu não consegue abdicar das coisas se tu não tem um propósito. Eu acho que, tipo, muita gente eu vejo frustrada na profissão, cheia de dívida, é uma profissão que te dá uma condição financeira muito boa. Como é que as pessoas não conseguem, sabe, tipo, lidar com isso, ficam estressados, frustrados, deprimidos, aí vai para alguma abuso de drogas, bebida, enfim, depressão, ansiedade. Por que isso existe muito? Talvez é porque falte essa parte de propósito, né? Eu acho que é difícil, é uma carga, né, muito forte, tu lida com vidas, mas tu tem que ter alguma coisa que te segure, sabe? Acho que e aí entra a questão de tu te blindar também, porque, tipo, imagina se eu absorvesse digamos assim, todo o desfecho ruim, toda a doença, toda a morte, tipo, se tu pega isso pra ti, isso não é que te gere tu fique uma pessoa insensível, as pessoas dizem, pô, né, já viu uma pessoa morrer? Cara, não tem como não, um médico, só que, tu tem que criar, não é uma casca grossa, mas tu tem que, tu vai aprendendo com o caminho, que nem às vezes eu falo de pessoal, às vezes o mais impactante foi assim, cara, eu entrei na medicina. Primeiro semestre, anatomia. Aulas em cadáver. Primeira vez que eu vi um cadáver. Eu nunca tinha visto um corpo morto. Tipo assim, nunca tinha visto. Então, tipo, ali tu já, tipo, cara, eu preciso aprender. Tu já tem que, tipo assim, cara, será que eu vou conseguir entrar aqui no laboratório, praticar? Porque, pô, o cheiro formal é forte, é uma experiência ruim. Muita gente às vezes para na medicina porque acha que só porque não se deu bem no laboratório ali não vai dar. Aí tu já começa a trabalhar ali, né? Tipo, não, eu preciso passar isso pra aprender, né? E aí vai se tornando algo, um hábito, né? E aí tu vai te blindando de várias coisinhas ao meio do caminho. Aí tem as perdas, né? Perdas de paciente, né? Então, é uma jornada que tu, como eu digo, ela é lidando com o sofrimento, tu aprende a meio que criar caminhos pra tu te blindar e te proteger. Eu acho que entra muito essa parte aí, né? Da gente se proteger de traumas, e aí a gente vai aprendendo, né? Quero responder a tua pergunta lá do início, acho que vai ser legal para pais que estiverem assistindo. Tu falou de como tirar dessa... A gente já volta com o nosso convidado, tá? Não, você tá livre também pra falar, né? Não, que nem a gente te corta, tu pode nos cortar. Mas... e pra ajudar a criança, adolescente a entrar no que ele gosta de descobrir o que ele gosta de fazer, ou tirar desse automático. Tipo, o adolescente que estiver assistindo, cara, acho que o ponto base é que ele já está sendo exposto a algo que vai, pelo menos, criar uma duvidazinha na cabeça dele. Porque eu sou da teoria que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Tipo, se o cara não quer, exato, cara, ele não vai nem estar assistindo isso aqui, ou ele nem vai ser exposto a isso porque ele não quer isso. Então ele vai estar envolvido com outras coisas que não vão expor a mente dele a algo que possa melhorar, crescer. É que nem a pessoa tóxica que não quer melhorar. Exatamente. Tipo, cara, às vezes eu falava assim, tem uma pessoa que é tão negativa, cara, às vezes é melhor tu te afastar. Exatamente. Pra tu não ficar doente. E talvez do que tu querer melhorar a pessoa. Cara, tu tem que melhorar a ti. Sabe, tipo assim, eu acho que a ideia é essa. Tu tem que buscar o teu crescimento pessoal,
né? Se aquela pessoa nunca quis ajudar, cara, a gente não tem como, sabe? Eu tenho a teoria de que o caminho do sucesso é uma montanha. Tá? É uma montanha, uma subida. Você vai subir. Aí o que é o detalhe? Se você tentar forçar alguém a subir, né, essa montanha, imagina o cenário. Você vai ter que empurrar a pessoa, né? Empurrar. Cansa mais pra ti. Exato, pesa mais e tem um detalhe. Imagina uma montanha, tu tá empurrando alguém a subir, que parte da pessoa tu tá tocando pra empurrar? Nas costas. Costa ou bunda. Então a probabilidade de levar uma cagada na cara é muito grande. Entendeu? Então, assim, eu tive um tempo, eu sofri, eu tive muito sofrimento pra aceitar que nem todo mundo tá no momento e tem que aceitar o fluxo de cada um, sabe? Exatamente. E respondendo essa questão de que Deixa eu só pra falar dos pais, da parte dos pais, que é bem rapidinho, daí inclusive a gente já tá indo pro final, daí tu traz a questão do... Um pitchzinho aqui? De como a hipnose ajuda tudo isso, aí tu já faz o pitch. Mas a questão dos pais como que o pai ajuda isso? Cara, pra mim o principal ponto é mudança de ambiente. Se o filho tá no caminho errado, porque uns dias atrás eu tava conversando com uma pessoa... E quando o ambiente é a família? Tá, não, mas é que daí a gente tá no conceito de que os pais querem ajudar o filho. Mas é que às vezes, o mais louco é que às vezes os pais inconscientemente são um fator... Mas, o que é o ponto? Né, entende? O ponto que eu quero trazer é o seguinte, a pessoa que eu tava conversando, ela disse, que meu filho... Olha lá o comportamento que ele tá tendo, como ele tá se vestindo, a forma que ele faz, não sei o que, tal. Aí eu disse, eu conheço a família toda, eu disse, olha o lugar que ele tá trabalhando. Tipo, ele trabalha na noite, tô pensando aqui que dá pra falar que não dá. Ele trabalha na noite, a idade que ele tá e o lugar, e todos os lugares, todos os lugares que ele frequenta, os ambientes, são ambientes que fazem ele ter esse comportamento, esse estilo de comunicação, de vestimenta e de tudo. Muda ele para um outro ambiente completamente diferente. Ele não vai conseguir ter aqueles mesmos comportamentos e aquele mesmo forma de se vestir, a comunicação, tudo mais, se ele tiver inserido naquele lugar. É o mesmo exemplo que a gente dá, a pessoa XYZ que tem uma vida horrível, ela nasceu nesse lugar aqui. Se ela tivesse nascido, quando nasceu aqui, ela tivesse sido adotada por uma outra família num ambiente completamente diferente. Ela não seria isso aqui. Tem personalidade, tem karma, tem outras vezes. Cara, a gente pode trazer todo o conceito. Só que o ambiente, ele molda muito. Não adianta, ambiente, ele é muito mais forte do que persistência, ambiente é muito mais forte do que a grande maioria das coisas. Então, o pai quer ajudar, cara, olha os ambientes que teu filho tá frequentando, com quem que ele tá andando. Aí, óbvio, tem que ter, os pais têm que ter o pulso firme ali de conseguir direcionar e tudo mais. Entra também muito, tipo, a questão de, às vezes, não é o ambiente, por exemplo, assim, cara, entra da responsabilização da pessoa também, né, tipo... Mas que idades que a gente tá falando aqui, né? A gente acho que tava falando mais dos 16, 17, pessoa que tá querendo, né, se encontrar na vida, bem dizer assim, né, mas eu acho que, tipo... Muitas pessoas dizem, porque isso é culpa da minha família, como tu falou, se eu tivesse sido adotado na família era melhor, cara, volta, mas tipo assim, mas é que é muito fácil, a gente pega o que a gente quer, né, se alguém, se tu fala uma coisa, que nem falou, dá uma sugestão e a pessoa achou legal, diz, viu, se eu fosse adotado não tava assim, né, não é isso, cara, tu tem que te responsabilizar pelo, o futuro é teu, ponto. Tu tem que... Eu acho que o que eu fiz, não existe o mais certo, mas, cara, projeta onde tu quer chegar, sabe? Talvez tu erre, talvez tu vai, tipo... Mas, assim, tem que imaginar tu com 40, 50 anos, como tu quer estar. Boa. Eu acho que, tipo assim, tu te vê sendo médico? Não. Tu te vê sendo engenheiro? Não. Sabe? Com o que tu quer trabalhar? Cara, não adianta tu pegar e sei lá, o cara se imaginar uma coisa, mas as funções também daquilo ali a pessoa não quer exercer. Sim. Então... tipo assim, não tem como impedir o erro. O erro é parte, assim, vai errar. E faz parte. Faz parte, porque o erro, ele é parte do ingrediente do bolo que a pessoa tá querendo. Agora, o detalhe é o seguinte, pelas pessoas estarem inconscientes, elas ficam repetindo os erros sem perceber. Aí que tá a treta. Uma pessoa que vai até o fim da vida extremamente ferrada, é porque ela não percebeu repetições de erros. Só isso. Você vai errar. Primeira coisa, você vai errar. E, tipo, querendo responder a fala ali de uma criança, 16 anos, só tem dois caminhos pra ela. Primeiro, se a família dela já entendeu que os pais, parte do ser pai é ser treinador. Sabe, se tu pega toda a história da civilização, o pai treina o filho pra ser homem,
sabe? Existe esse treinamento. Então, o que acontece? Se a pessoa nasce de uma família onde o pai e a mãe não têm consciência de como treinar aquela criança, e treinar não é apontar erros, é fazer ela errar e se questionar pelo que ela erra para dar a capacidade dela pensar por conta própria. E aí tem várias formas desses pais ficarem conscientes. Então, uma criança de 16 anos, ela vai ter um benefício se os pais entenderem que junto do papel do pai, ser treinador é necessário. Primeiro ponto isso. Agora vamos partir do princípio de que os pais não sabem ser treinadores. São pais que eles, pela forma que foram criados, porque a gente tem que pegar um ponto em questão aqui. Todos nós somos feridos, criados por feridos. Todos nós somos. E aí o que acontece? O trauma do seu papai e da sua mamãe passa adiante. Preste atenção. A maldição que os seus papais não resolveram, porque eu falo maldição porque é uma palavra de maladição. Então o mal que foi adicionado no teu núcleo familiar, tá? Se seus pais não conseguirem resolver, a treta tá contigo. E se você não resolver, vai pro teu filho. Passar. Isso aqui é natureza, gente. Eu podia, se tivesse mais tempo, que eu explicaria na parte, o complexo, por que isso acontece. Então assim, você com 16 anos, percebeu que a sua família tem a maldição da pobreza. Porque, olha só, pobreza é um mal, tá? Porque a natureza é crescer. Quando a gente resiste a esse crescimento é porque tem problemas na alma, na consciência. Eu quero dizer, é isso. Eu tô usando palavras aqui, quero que você entenda metaforicamente. É uma conversa subjetiva, não interpreta ao pé da letra. Você tem que entender que todo bloqueio é um mal que foi inserido na jornada da sua família e que aí acontece muitas vezes de um ovelha negra começar a questionar todo mundo e aí ele desperta, sabe? Sim. E aí então, você com 16 anos percebeu que existem vários bloqueios, crenças na sua família e você percebeu isso, vai vir de você a mudança. Não vai vir os seus pais não vão lhe treinar ao ponto de você desenvolver, sabe? Vai vir da criança, propriamente dito. Então, pra mim, ou o pai entende que ele precisa ser um treinador, sabe? Ele sabe que ele precisa treinar o filho, e treinar não é apontar erro, porque apontar erro é interessante, isso é até um ponto que eu ensino isso pra dentro de empresas, pra quando as pessoas estão fazendo feedbacks umas pras outras. Quando a gente aponta pra pessoa um erro, a gente não reforça o acerto, a gente reforça o erro. A nossa mente absorve imagens. Então, quando você fala para uma criança... vou dar um exemplo. Aqui falando de hipnose. Agora falando da parte persuasiva bem rapidinho. Imagina uma tomada na parede, tá? E a criança se aproximando da tomada. E eu, o pai, falo, não bota o dedo na tomada. O que acontece? Nossa mente ela é visual. Então, a criança, quando eu falo não, ela não tem o visual do não. O não é uma palavra subjetiva, abstrata. Agora, botar o dedo na tomada, a criança visualiza ela indo com o dedo. Então, a gente vai pra onde a nossa mente está indo. Então você fala, não, bota o dedo na tomada, a pessoa bota lá o dedo na tomada. Aí começa, viu, tu fez isso porque tu botou o dedo na tomada, nananana. Aí reforçou, com a dor ali do evento, reforçou todas as ideias dentro da mente daquela criança. Então aquilo ali vai virando os traumas. Eu dei esse exemplo, mas dá pra aplicar em N exemplos. Toda vez que se aponta o erro reforça na pessoa. A única forma de você mudar um comportamento é demonstrando o acerto. É o acerto. Então... Dizendo o que quer e não o que não quer. Exatamente. Sendo afirmativo, né? Isso leva, inclusive, para as coisas que a gente quer conquistar. Eu acho muito massa o exemplo, tipo, tudo da tomada. Quando, sei lá, tá a pessoa no palco lá, um palestrante, a hipnose fala... Puxei o assunto porque a hipnose também fala da questão da linguagem correta, né? Tipo assim, não saiam por aquela porta. Cara, a imagem, tudo que ficou na cabeça da pessoa é aquela porta. Claro. Então não fala o que tu não quer. Sempre fala o que tu quer. Cara... Galera, a partir de agora, todo mundo sai por aquela porta. Além de tu falar, tu apontou. A comunicação assertiva, né? A cabeça do TDAH, ele vai sair direto. Eu tava olhando uma série ontem, e eu até indico essa série muito legal da Apple, da série da Apple, que é Silo. Muito legal uma série. Eu não vou falar aqui por causa do tempo, mas é muito legal. É uma ideia de que pessoas nascem dentro de um silo e não sabe por quê. E aí quem sai fora do silo morre. Só que a ideia é que a tela que mostra a pessoa morrendo é uma televisão, e quando a pessoa sai pra rua, tá tudo verde. Não morre de verdade. Só que aí na televisão tem um gráfico lá que aparece a pessoa caminhando e morrendo, daí mantém todo mundo preso. Muito top, sabe? Só que aí tinha uma parte que um personagem lá tava indo pra uma parte mais escura do cenário. Aí ela, bem assim, olha, não olha pra baixo, senão você vai sentir medo. E aí ela falando dentro do seriado, e eu pensando, cara, o pessoal assistindo a série e sentindo medo, porque a pessoa, ela tá recebendo a sugestão e ela vai sentir o medo junto pelo cenário. Sim. Então, e eu deixei mais um presente aqui, a palavra não é um presente, mas eu vou trazer uma palavra que é uma palavra muito poderosa, que a gente usa também, e aí você vai entender que a sua vida é determinada pelas suas palavras. Pois aí entra um versículo que Jesus disse, uma parte que Jesus disse que
Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai porque procede do coração. Se você, a partir de hoje, começar a cuidar só suas palavras, sua vida já muda, sabe? E aí o que acontece? Tem uma outra palavra que eu uso muito para criar os conceitos, as coisas que eu preciso dos lugares quando eu vou fazer demonstrações afins, que é a palavra tentar. A palavra tentar, ela induz a falha. A palavra tentar induz a falha. Aí o que acontece? Eu falei que hipnose, ela funciona por estado dissociativo de consciência ou persuasão. Então imagina um vendedor que fala o seguinte: olha só, Érico, eu não quero que você compre agora o que eu tenho aqui para te oferecer, sabe? Eu não quero que você volte para casa com a solução agora. Eu quero muito, de coração, que você continue tentando procurar outros lugares. Mas você vai perceber em algum momento que na medida que você tenta, mais vai ficando claro que eu sou a solução para você. Então pergunto, sabendo que você é um cara inteligente, qual é a melhor escolha para você fazer nesse momento agora? Cara, isso aqui é uma linguagem toda cheia de gatilho. Ela é toda cheia de gatilho. E as pessoas, elas ouvem isso aí, não, tá falando normal. Não. Sim. E aí, Matheus, se é certo ou errado? Olha só, o conhecimento, principalmente agora na era digital, descentralizou, tá na palma da sua mão. Aí não é culpa das pessoas se uma tá abrindo uma informação que vai ajudar na vida dela, porque comunicação, se você domina, que nem uma arte marcial, você vai pro mundo com uma habilidade que te defende e faz te atacar também. Então assim, tu pode buscar isso, ou tu pode ver, né, a nova maquiagem da Virgínia, né? E eu não tenho nada contra a profissão dela, só que a gente entende que aquilo ali é conteúdo e entretenimento. Puro entretenimento. E eu chamo puro entretenimento, que ele acaba não agregando, eu chamo de gordura mental. Então as pessoas estão com o cérebro gordo de tanto consumir besteira. Aí não adianta, a pessoa fica lá consumindo besteira e a outra tá consumindo proteína. Aí o que acontece? As duas vão sair pra rua e elas vão se encontrar, entende? Então não é certo ou errado. O assunto tá aí, a informação tá aí. Quando a gente entender que a única coisa que diferencia uma pessoa é a informação, é o que ela carrega, cara, começa por questão de sobrevivência, tu adquirir as informações nas áreas que tu deseja trilhar e que vão te dar o sucesso, que é o que a tua essência deseja, e não que as pessoas tentam embutir na tua mente. Excelente, estamos com um tempo extremamente esgotado. E quer fechar com alguma coisa? Posso? Pitch? Vai lá. Tá. Então... Primeiro, só queria agradecer a tua presença, ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a gente falou, como toda vez que a gente grava, é um monte de coisa, gira um monte de assunto aleatório, daria pra ficar falando um tempão, e a gente sempre tá com o horário apertado daí, né? Mas muito obrigado pela tua disponibilidade, acho que o pessoal vai curtir bastante, assim, dá pra ver que, tipo, é um cara que domina o assunto e domina também várias ferramentas de linguagem, né? Então tu vê na própria, né, questão de posicionamento, eu acho que, assim, tem muito a acrescentar pros ouvintes, no caso, e te agradecer por ter vindo aí no nosso convite. E agora deixar a palavra contigo aí, que eu sei que tu tem muita coisa boa pra galera aí. Eu que agradeço vocês de coração, esse lugar tá lindo, isso aqui vai prosperar demais, essa nossa cidade maravilhosa. Obrigado. Fiquei muito feliz por vocês terem feito. E fazendo rapidinho aqui o pitch então, gente, você que tem sonhos, tá? Você que deseja fazer sua empresa crescer mais, você que deseja se comunicar melhor com seus funcionários, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você que quer se comunicar melhor consigo mesmo, para você conseguir realizar os seus sonhos, tá? Entende que é tudo diálogo, você só precisa de informação nova, disparada para você de uma determinada forma. Então eu posso ajudar a sua empresa, posso ajudar o seu relacionamento, posso ajudar a sua família, para isso você tem que entrar em contato, tá? Eu faço palestras, faço mentorias, então você pode ter um assunto fora da caixa, que vai poder despertar muitas pessoas. Se você me inserir em algum ambiente que tenha mais pessoas, eu te garanto, além de muitas pessoas lhe agradecerem, a gente vai ter uma mudança nessas pessoas. E se elas fazem parte do teu convívio, a sua vida vai melhorar também. O que só falta para as pessoas é conhecimento. E a gente tem que partir de um princípio, isso é bíblico também, que é o princípio de que santo de casa não faz milagre. O único lugar que Jesus não fez milagre foi em Nazaré, que era a cidade dele. Então o que acontece? Às vezes você sabe que está acontecendo erro lá, mas você não tem a credibilidade necessária para atingir o que precisa na pessoa para ela mudar. E aí eles vêm de fora, que nem eu, maluco assim, mas que tem consciência do que vai dizer, e eu consigo disparar as falas certas e depois eu sumo. E aí você vai poder dizer, viu? Olha aí, então, aquela coisa toda, que eu já vi isso acontecer, isso é lindo e maravilhoso. E saiba, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E eu posso te ensinar isso que eu mostrei aqui. Isso aqui é essência, não foi técnica, é essência. Então, eu agradeço esse espaço de coração. E se você se conectou de verdade, me insira no ambiente onde tenham pessoas que você quer que elas se transformem e veja a mágica acontecer. @ Mateus com H, Mateus Silveira Pro.
Pode pesquisar lá. Lá tem Instagram, muitos TikTok, vídeos. Todo vídeo pra mesmo. Caramba, conteúdo. Muito lá, vídeos. Vai ver as visualizações. Os haters nos vídeos que viralizaram falando. Pra você entender. A partir de hoje, entenda, tá? Deus não é contra hipnose, tá? Hipnose é ferramenta, é um estado natural da nossa consciência, passo a passo. um método que outras pessoas usam. E assim, não seja idólatra ao ponto de uma pessoa que você confia dizer, não acredita nisso, e você não se questionar um pouco. Foi assim que aconteceu comigo. Se você começar só a se questionar um pouco, você vai ver tanto peso das suas costas saindo, porque você carrega as verdades falsas de outras pessoas. Então, assim, questionar, perguntar. Eu até falei ontem isso, conversando numa mentoria. Pergunta não precisa de sabedoria. Você não precisa ser inteligente para saber perguntar. O detalhe é que pergunta é acesso, pergunta é porta. Quando você pergunta, você vai ter acesso à informação. E essa informação pode mudar completamente a sua vida. Porque a sua transformação, ela pode estar a partir de um único insight. Que é quando dá aquele no cérebro, você sabe? Aquela coisa tipo... E aí, a partir daquilo ali, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, assim, invista nisso, que é a forma que você vai conseguir atingir os seus sonhos, desejos, metas e ambições. Muito bom. Então, Muito bom. te agradeço também. Obrigado por ter vindo aí, ter compartilhado conhecimento com a gente, ter trocado esse baita papo. E a galera que tá assistindo, agora o podcast tem nome, Away Podcast. Away por essa variedade de assuntos, conteúdos, conhecimentos e tudo mais que a gente vai, eu e o Gustavo, vamos estar trazendo aqui. Tem sugestões de pessoas pra gente convidar, pode ser inclusive de fora aqui da cidade, de Cachoeira, enfim, a gente consegue colocar no podcast pessoas de outros lugares, de outro país. A gente tem liberdade pra trazer pessoas de vários assuntos e vários lugares diferentes. Então, independente de onde estiver assistindo, comenta aí quem tu gostaria, qual tema, talvez não sabe a pessoa, mas sabe, gostaria que vocês falassem de XYZ. A gente vai atrás. Se puder compartilhar e clicar num curtizinho, uma mãozinha que tem aí também, isso ajuda pra caramba, porque faz com que a gente consiga dar continuidade no podcast. Curtiu, gostou? Compartilha com a galera e é isso, fechou? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até o próximo. Valeu! Aê, top! Os guri. Ui, a gurizada, os guri